Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Líder. E hoje eu vou bater um papo muito especial com Madson Souza. E, cara, também quero conhecer sua história, né? Então, você foi comecei a te acompanhar, vi os resultados que você está construindo dentro do negócio e, né, vi, né, a experiência que você já teve aí dentro desse mercado, dessa indústria. Mas eu queria entender um pouquinho, Madson, né, de quem é você, cara, antes do marketing de rede, como é que você, né, se você foi CLT, se você empreendeu, de onde você vem. Sei que hoje você está em Curitiba, né? Terra boa, mas você é daí também. Enfim, compartilha com a gente, né, desde o início, assim, quem é o Madson, para a gente entender como é que você chegou até aqui. Legal, legal. Na verdade, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Rio das Pedras, próximo a Piracicaba. Nasci ali, meu pai veio para Curitiba em 2008, eu ainda era adolescente, ainda tinha 14 anos de idade. E eu venho de uma família simples, uma família humilde. Meu primeiro emprego foi no supermercado. Trabalhei como empacotador de supermercado aos 14 anos de idade e fiquei 5 anos ali. Isso aqui em Curitiba já, né? E ali eu conheci minha esposa é daqui de Curitiba, eu tenho dois meninos aqui curitibanos já. E praticamente desde 2008, né, quase 20 anos aqui em Curitiba, já somos paranaenses praticamente. E aí a minha história iniciou ali, né, cara, dentro de um mercado, mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre olhava o próximo passo, desde quando eu era empacotador de supermercado. Eu já dentro do supermercado eu falava, qual que é o próximo passo? Poxa, você é um repositor. Aí, como repositor, poxa, eu quero ser encarregado, né? Até que chegou uma hora que, aqui no mercado não tem mais oportunidade. O que eu vou fazer agora? E aí eu fui trabalhar como vendedor da Nestlé aqui em Curitiba, né? Foi uma empresa que me abençoou muito a minha vida. E eu trabalhei durante 9 anos nessa empresa, foi meu último trabalho com a carteira assinada. 9 anos como vendedor da Nestlé. Foi uma empresa muito boa, só que é o que eu sempre falo, né? Como funcionário, a gente tem um teto, né? A gente acaba sendo limitado. Então, foi uma empresa que abençoou muito a minha vida, porém, chegou um ponto ali que eu falei, cara, não tem mais o próximo passo, né? Não tem mais para onde ir. O que eu vou fazer? Eu sentia que tinha algo a mais para mim, cara. Eu quero crescer, não quero ficar. Eu olhava para pessoas que estavam há 20 anos fazendo a mesma coisa, eu não me via naquela condição. E aí, há mais ou menos uns 7 anos atrás, uma pessoa da igreja nos chamou, focando mais na minha esposa, chamou a gente para conhecer a oportunidade do marketing de relacionamento, mais ou menos há 7 anos atrás. Aquela janta, né? Uma janta, um convite para uma janta. E aí eu escutei essa pessoa falar para minha esposa não trabalhava fora, e essa pessoa falou assim, você vai comprar esse perfume, você vai vender pelo dobro e você vai fazer uma renda extra. A minha esposa nunca trabalhou com venda. Minha esposa, ela era tímida, ela para falar era difícil. Então, de momento, ela já não quis, ela rejeitou, só que ficou na minha cabeça, compra por X e vende pelo dobro. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, foi a primeira vez que eu ouvi, e aquilo ali me chamou a atenção. Aí eu olhei, na época era um perfume, eu olhei para aquele perfume e falei, cara, acho que eu consigo vender isso aqui. E aí, na hora, eu já pensei rápido ali e comprei 30 perfumes da pessoa na época ali, entrei no negócio. Resumindo a história, naquele mês, eu fiz como se fosse hoje, assim, tipo, 3 mil, 4 mil reais de renda extra vendendo aqueles perfumes. Essa pessoa, Felipe, ela não desenvolvia o marketing profissionalmente, era uma empresa pequena, não tinha sistema na minha cidade, eu não tinha um patrocinador, não tinha um sistema de treinamento, não tinha nada, cara. O meu professor era o YouTube. E aí eu fui para o YouTube, eu fui pesquisar o que era a venda direta, o que era o marketing multinível, enfim. E aí foi 2 anos e meio, sem sair do meu CLT lá. Eu ainda estava como vendedor da Nestlé, eu tinha um emprego legal, eu atendia grandes contas dentro da empresa, e aí estava o Madson lá vendendo cosmético nas horas vagas, né? E aí todo aquele bullying, né, dos colegas de trabalho, pô, cara, você tem um emprego legal, vai vender cosmético. Mas eu tava ali, cara, porque eu percebi que ali tinha algo a mais. Eu falei, cara, eu vou aprender. Não era pela venda, era pelo que eu ia aprender. E aí eu gostei muito, porque a venda direta, o multinível, ele não tem teto, né?
Eu falei, cara, isso aqui é bacana, porque não tem teto, não chega num teto, né? Uma escada infinita, você sobe um degrau e tem outro degrau para você subir. E aquilo ali eu me apaixonei. E aí eu acho que vem um ensinamento, Felipe, que eu acho que uma das coisas assim, eu ainda estou começando a minha carreira ainda, né? Mas eu acredito que uma das coisas que fez eu estar há 7 anos fazendo esse modelo de negócio, e hoje eu olho para o marketing como a profissão da minha vida, eu me vejo com 80, 90 anos fazendo esse trabalho, e eu acho que o diferencial foi eu ter enxergado isso como uma profissão e enxergado isso para aprender, como um aprendizado. Eu entendi que era uma profissão. Aqui é uma sacada sensacional para quem está iniciando, para quem está começando agora nesse modelo de negócio. Foi isso que foi o que fez a diferença na minha vida. Foi eu entender. Em algum momento alguém falou para mim, de certo, até num vídeo no YouTube, e eu escutei alguém falar, isso aqui é uma profissão. Falei, cara, então beleza, se é uma profissão, é como qualquer outra profissão, eu consigo aprender, eu consigo desenvolver habilidades. E isso foi o diferencial que fez a gente chegar hoje a ter esse resultado que a gente está tendo, foi lá atrás eu ter entendido que eu ia aprender, que era uma profissão. E ali foi 2 anos e meio, Felipe. Não tive grandes resultados nessa empresa, mas eu aprendi 2 anos e meio antes de sair do CLT, cara, fazendo nas horas vagas, fazendo no meu momento extra ali. Até que depois de 2 anos e meio, eu já tinha uma renda igual a que eu tinha no CLT. E aí eu tomei uma grande decisão na minha vida. Eu falo assim, tem aquela frase do Tony Robbins, né, que é na hora da decisão que o nosso destino é traçado. E eu separei algumas grandes decisões da minha vida, né? Uma delas foi ter casado. Casei cedo, casei com 19 anos. E eu olhando para as decisões da minha vida, eu olho para o meu casamento e falo, cara, você casar com 19 anos, todo mundo tá falando para você não casar, né? Não, você tem que casar mais velho, tem que esperar um pouco. E a minha vida mudou depois que eu casei. Então ali foi uma grande decisão. E uma grande decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu decidi não ser mais CLT. Eu vejo isso como uma grande decisão. Eu estava aprendendo a profissão do marketing ali nessa empresa de cosmético há 2 anos e meio, e aí eu tomei essa decisão. Eu falei, cara, quer saber? Eu não vou mais ser CLT. Não importa se vai ser nessa empresa, se eu vou comprar paçoca no atacadão e vender no semáforo, o que eu vou fazer eu não sei, mas eu não vou ser mais CLT. E aí quando eu entrei no marketing, Felipe, eu descobri que eu não dependia mais do CLT. A partir do momento que eu estava numa empresa fazendo nas horas vagas e eu já equiparei o meu salário do CLT, ali já foi uma virada. Eu falei, cara, não dependo mais da carteira assinada. Porque o cara que é CLT, ele tem aquele negócio que ele acha que ele depende do patrão, ele depende da empresa, quando, na verdade, quem faz o nosso salário somos nós, mesmo como CLT, né? E aí essa foi uma grande mudança. Eu decidi, eu falei, eu não vou mais ser CLT. E aí eu pedi a conta da empresa, tudo certinho, deixei as portas abertas. E aí, quando eu pedi a conta, isso foi em final de 2021, início de 2022, outubro de 2021, eu pedi a conta. A empresa pediu para mim ficar até o final do ano. E quando entrou 2022, eu não sabia o que eu ia fazer, Felipe. Por quê? Porque a empresa, beleza, eu estava aprendendo ali, mas, cara, não era uma empresa grande, não tinha grandes resultados, e não era o que eu queria fazer ainda. E aí eu lembro como se fosse hoje, 2022, janeiro de 2022, eu fiquei 30 dias em casa, tirei umas férias, eu tinha uma reserva financeira, claro, não saí na loucura, que isso é bem importante. Às vezes as pessoas conhecem o marketing de relacionamento hoje, já quer sair do CLT, nem sabe como trabalhar, isso é perigoso. E aí eu tinha uma reserva, fevereiro, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu falei assim, e agora, o que eu vou fazer, cara? Essa empresa de cosmética ainda não é o que eu quero ainda. Fiz 30 dias de aplicativo de Uber, mês de fevereiro de 2022, trabalhei 30 dias, daí depois do final dos 30 dias eu falei, cara, também não é isso aqui, cara, melhor voltar a trabalhar na Nestlé. E aí quando foi nesse mês, apareceu um amigo na minha casa, e aí me trouxe uma oportunidade de negócio, que eu não me via fazendo aquela atividade, eu tinha até um bloqueio com aquilo, mas eu achava incrível as pessoas conseguirem vender um colchão de 10 mil reais.
E aí o cara me chega e me oferece essa proposta. Cara, é bom, vamos lá, vamos conhecer. Ele insistiu bastante, eu não queria, mas eu falei, cara, os caras conseguem vender um colchão de 10 mil. Eu não consigo vender, às vezes, um perfume, tenho dificuldade. No mínimo, eu vou aprender. E aí, veja que interessante, cara. Mais uma vez, entrar num negócio para aprender. Esse é o diferencial. Eu acho que a pessoa que entra na iGreen para ganhar dinheiro, ela vai sair. Até uma frase que eu aprendi no decorrer desses anos é que o mesmo motivo que faz você entrar é o mesmo motivo que faz você sair. E a pessoa que entra só pelo dinheiro, ela vai sair daqui a pouco pelo dinheiro também. Então, isso é muito importante. Por quê? Por que você faz esse negócio hoje? Por que eu vou desenvolver esse negócio? E quando eu entrei nessa empresa, que eu fiquei 4 anos, foi a última empresa que eu fiz, que foi uma escola incrível para mim, eu lembro também que eu entrei para aprender. Eu lembro até hoje, eu não me via vendendo colchão. Mas eu falei assim, cara, se eu aprender a vender um colchão de 10 mil, cara, eu vou vender qualquer coisa depois. E aí eu entrei para aprender, e nessa de aprender eu aprendi, e fiquei 4 anos lá, né? Ganhamos prêmios dentro da empresa, eu ganhei carro, na indústria anterior eu ganhei um carro, e uma das coisas que mais me chama a atenção foi o ano de 2024, onde os 9 primeiros lugares do Brasil foram pessoas que eu treinei. E aí a gente trouxe mais um carro para a equipe, e a gente gostou daquilo ali, e foi uma empresa que abençoou muito as nossas vidas. E ali, sim, né? Ali eu posso falar que eu me tornei um profissional. Hoje eu me considero, apesar de estar começando ainda, né? Mas eu me considero já um profissional. Acho que o resultado que a gente tem hoje é o resultado de um profissional. E cada dia mais apaixonado por esse negócio, cada dia mais apaixonado pelo marketing de relacionamento. E aí, depois de toda essa jornada, né, cara? Porque vender um colchão não é fácil, cara. Você chegar... O cliente, ele não acordou querendo comprar um colchão, ele nem sabe que você vai lá oferecer um colchão para ele, e você sair dali com um colchão vendido de 10, 15, 20 mil reais. Então, a gente passou por uma escola árdua, né? E aí vem a iGreen, cara. A iGreen, com a facilidade hoje que nós temos na iGreen hoje, cara, a primeira vez, eu acho, na história, que a gente vai trabalhar na área comercial sem vender. O cliente não te paga, o cliente não te dá o dinheiro, dá até uma bugada na cabeça, você fala, cara, mas como é que eu estou trabalhando? O cliente não me deu dinheiro, eu não... né? E aí vem a iGreen, e aí agora vem a decisão de novo, Felipe. Eu tinha um negócio que ele já estava há 4 anos sendo construído. Né? Eu tinha um resultado, né? A gente tinha uma equipe grande, a gente vendia em torno aí de R$1 milhão por mês de colchão com a rede. Então, eu tinha um resultado, só que o mercado, eu não me via o próximo passo. Então assim, falando desde lá, né, quando eu estava no mercado, olhando para o próximo passo. E aí eu cheguei na mesma situação dentro dessa empresa. Quando beleza, eu cheguei num nível bacana, só que eu não conseguia ver o próximo nível mais. Estava muito pesado, estava muito difícil. É um negócio muito bom, mas o momento do mercado estava muito complicado. E aí eu comecei a ver pessoas da minha equipe, Felipe, voltando a trabalhar registrado, indo trabalhar de aplicativo, as coisas não estavam legal. Para mim, que estava como líder da equipe, até estava confortável. Hoje eu ainda tenho, Felipe, um barracão com mais de R$600 mil de colchão, para você ter ideia. Eu ainda tenho. Então assim... Para mim, estava confortável, cara. Se eu fosse trabalhar só vendendo os colchões que eu tenho no estoque hoje, eu viveria bem. Eu tinha uma renda da rede, enfim. Mas eu não estava vendo o meu negócio crescer. No último ano, o ano de 2025, o meu negócio estava caindo absurdamente, caindo. E eu me via trabalhando muito. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Sempre trabalhei muito. Até isso eu acho que é uma característica, né, para quem está nos ouvindo, para quem quer aprender, né, sobre esse negócio. O que eu percebi lá atrás, Felipe, quando eu comecei a aprender sobre a profissão, eu percebi que as pessoas de sucesso, elas tinham uma característica em comum. Elas falavam meio parecido, elas agiam meio parecido, mesmo na internet, mesmo quando o meu professor era o YouTube, eu assistia um líder falar, eu assistia outro líder, eu via que a fala deles ela era parecida.
E uma das características de pessoas que têm muito resultado, elas trabalham muito. Então, isso foi uma coisa que eu adotei para mim. Eu já tinha essa filosofia, e aí eu entendi, poxa, se eu quiser ter bastante resultado, eu vou ter que trabalhar muito. Então, eu nunca tive preguiça de trabalhar. E nessa última empresa, eu trabalhei muito durante 4 anos. Foram 4 anos muito trabalhado. Não tem problema você trabalhar muito. O problema é quando você está trabalhando muito e você não vê uma perspectiva de diminuir esse trabalho. Cara, eu estou trabalhando, parece que eu estou dando 10 passos para frente, 10 passos para trás. Então, eu estava me sentindo assim. Depois de 4 anos trabalhando muito, eu não via o meu negócio crescer. Né? Você mesmo fala isso, né? Quando a gente está trabalhando com produtos, né? Você tem os altos e os baixos. Agora, você pensa você trabalhar com um produto de ticket de 10 mil reais. Cara, é muito mais pesado. Você tem que treinar a equipe, você tem que estar em cima da equipe. E aí foi quando a gente começou a olhar para outro lado. Eu falei, cara, e agora, né? E aí que vem a decisão. Eu separei as 3 decisões da minha vida, né? Foi o meu casamento, foi não ser mais CLT, e foi agora essa decisão que eu tomei no dia 18 de dezembro agora do ano passado. Que foi deixar tudo que eu tinha construído lá durante 4 anos, desde estoque, mais de 600 mil reais em estoque, que está lá parada, não estou vendendo, porque eu estou fazendo um negócio aqui agora. Deixar uma renda que eu tinha, né? Em janeiro do ano passado, a minha comissão de equipe tinha dado 65 mil reais. Uma vez só. Depois, a média, quando eu peguei a média, peguei janeiro a dezembro, estava 25 mil reais. Ou seja, caindo, mas ainda era 25 mil reais. Então, assim, você deixar uma coisa que você sabe fazer, uma renda que você já tem ali, uma empresa, né? Você construiu uma imagem, né? As pessoas olhavam para o Madison e via aquele segmento. E aí, do nada, você chegar e falar assim, cara, ó, tô parando, vou fazer outro negócio. Não é fácil, cara. É uma decisão realmente. Eu acho que aqui também tem um ponto de virada. As pessoas, elas fazem para ver o que vai dar. E quando você toma uma decisão, cara, não tem volta. Não tinha como eu voltar para outra empresa lá. Os caras ficaram tudo bravo comigo, perdi os amigos, né? Você perde amigos, né? Que você achava que era amigo. Os caras fecharam as portas para mim. Eles não deixaram a porta aberta. Ô, Márcio, vai lá, se não der certo, você volta. Não tem volta. Como diz aquele ditado, né? Não dê nem água. Então não tem como, cara. Como é que eu vou voltar lá? Pô, não deu certo. Não tinha volta. Não tinha volta. Tinha que dar certo. E aí que tá. Quando você toma uma decisão, alguma coisa vai acontecer na tua vida. E aí, Felipe, nós começamos no escuro. Meu patrocinador é do Rio Grande do Sul. Ele só abriu uma live para mim, me mostrou o aplicativo dele, mostrou uma recorrência lá acima de 100 mil reais. Falou, cara, eu consegui, você também consegue. Só não me ensinou a fazer mutirão, tudo por live, né? Ó, faz assim e tal, mas não veio aqui me fazer o meu primeiro mutirão, nada disso, cara. Eu saí no escuro. Falei, cara, a única coisa que eu fiz foi fazer um teste um dia, que eu saí para vender o colchão, e eu perguntei se a pessoa queria um desconto na conta de energia. Eu levei 1 hora para apresentar o colchão, e no final, em 1 minuto, cadastrei a conta dela. Aí ali eu falei, cara, tem um negócio diferente aqui. Daí veio o filho lá atrás, você não consegue cadastrar a minha casa também? Aí eu lembro que eu fiz 3 visitas, eu vendi 3 colchões nesse dia, foi um dia abençoado, e eu cadastrei 7 contas de energia. Em 3 visitas, assim, tipo, rápido. Era 1 hora para apresentar o colchão e 1 minuto para cadastrar a conta de energia. Aí eu falei, cara, não tem como eu não conseguir fazer isso aqui, né? Então eu sabia que eu ia conseguir fazer, mas eu não sabia como. E aí, até acho que tem essa frase, né? Quando o porquê é grande, o como a gente descobre, né? A gente dá um jeito. Eu não sabia como, Felipe. Eu só sabia que eu tinha que fazer. Eu perguntei para o meu patrocinador assim, eu falei, cara, se eu não ganhar pelo menos 30 mil, eu não pago minhas contas hoje. Porque eu, além da família, ainda eu tinha dívidas do outro negócio, porque você já teve empresa de produtos, você sabe como funciona. Então, assim, lá eu falo sem medo de falar. Lá eu aprendi a ser um vendedor, eu não aprendi a ser um empresário. Entendeu? Então, assim, hoje eu tenho 600 mil em produto que me dá um prejuízo gigantesco, mês após mês, por não ter sido orientado. Então, assim,
Eu tinha dívidas. Graças a Deus, hoje, através da iGreen, eu estou pagando dívidas do outro negócio. Dívidas grandes, cara. Não é dívida pequena, não. Então, se eu ganhasse... Graças a Deus, não sujei meu nome. Graças a Deus, até hoje, está tudo certinho. Só que eu falei pro Anderson, né, que é o meu patrocinador, eu falei, cara, se eu ganhar menos de 30 mil, eu não pago minhas contas. Eu falava para ele assim, o que eu tenho que fazer para ganhar 30 mil, cara? Ele falava, dá. Ele só falava assim, dá. Falei, então dá, então vamos, né? E aí, cara, eu imaginava, Felipe, assim, ó, de verdade, hoje eu falo isso bem tranquilo, porque a gente já passou essa fase, né? Mas eu falava para minha esposa assim, eu falava, Jennifer, vamos passar os cartão, tudo, né? A gente tem uns limites bons no cartão. Eu falei, vamos passar os cartão, vamos pegar todo o dinheiro que o banco quiser liberar para nós, porque eu acho que para nós construir uma renda de 30 mil reais com a iGreen vai levar um ano. Eu pensava na minha cabeça, eu falei, cara, vai levar um ano. Eu vou trabalhar, eu vou aprender, daqui um ano eu vou estar fazendo 30 mil por mês com a iGreen. Até lá, talvez eu vou sujar meu nome. Eu estava disposto a sujar meu nome se precisasse, porque, cara, ou você muda, você quer resultado diferente, você vai ter que tomar atitudes diferentes. Eu tinha duas opções, ou eu continuava num negócio que não estava crescendo, apanhando, ou eu mudava. E aí você tem que estar disposto. Felipe, graças a Deus, cara, graças a Deus, janeiro foi meu primeiro mês, assim, eu me cadastrei dia 28 de novembro, só que em dezembro eu estava fazendo esses testes. Dia 18 de dezembro eu liguei para o dono da indústria que eu trabalhava, avisei ele que eu não ia fazer mais o negócio. E aí teve final de ano, festa, e daí janeiro a gente começou 100%. Graças a Deus, cara, janeiro, saquei 32 mil reais. Você vê como que, cara, sem saber, não sabia como ia ser, não sabia de nada. Eu acho que isso que é, as pessoas elas querem saber muito como, mas como... Cara, eu só trabalhei muito. Obviamente que a gente tem uma experiência já muito grande, né? Então, eu até a gente já entregando algumas dicas, né? Desde o primeiro dia, o que eu fiz? Mutirão, só que assim, sempre tinha alguém junto comigo lá. Então, todo dia eu tô fazendo mutirão, mas eu tô ensinando alguém. Então, isso me deu muita velocidade. Porque eu levava, Felipe, 2 meses para ensinar um cara a vender um colchão. Eu levava 2 meses com a mesma pessoa e no final de 2 meses ele não tinha aprendido. Porque era complexo, era mais difícil. Aqui, meu irmão, se você ficar um dia com o cara no mutirão, ele aprendeu, velho. Então a velocidade de alguém que demorava para formar alguém aqui era muito rápido. Então eu joguei muita velocidade nisso. Formação, ensinava o cara próximo. E aí, enfim, aí eu comecei lá atrás sem saber, né? Hoje, para mim, tá muito claro, né? Hoje, depois de 5 meses fazendo, eu consigo olhar o que eu fiz bem certinho. Mas naquele momento, eu só fazia. Fui fazendo. Eu nunca vou esquecer, cara. Eu não sabia nem qual é a barraca que eu tinha que comprar. Eu comprei uma barraca, aquelas de montar, tipo aquelas de piscina. Eu levei umas 3 horas para montar aquela barraca, bicho. Você tem noção, cara? Você ficar 3 horas você tentar montar uma barraca, um sol, daí acho que deu 4 cadastros, 3 cadastros. Não tinha um professor, cara, não tinha alguém para ensinar, não tinha alguém para mostrar. Hoje eu falo que eu fiquei um especialista em mutirão, né? Hoje eu dou uma aula de mutirão. Só que lá eu não tinha a aula, cara. Eu tive que descobrir, eu tive que aprender. Aí que tá a diferença, cara. Quando você resolve fazer o negócio. Cara, qualquer um podia chegar e falar, cara, eu não consegui nem montar barraca, fiz 4 cadastros, que dificuldade, ó céus, ó vida. Mas eu não tinha plano B, filho. Eu tava no gás. Se o cara chegasse para mim lá, cara, eu tava animado. Eu falei, cara, hoje deu 4 cadastros. Imagine, 20 dias vai dar 80 cadastros. Então, eu sempre pensava positivo. Aí, bem nessa época, tava se falando muito do Guilherme, né? Cadastrava 1000 contas num mês. Cara, eu tinha uma vontade de ligar pro Guilherme e falar, cara, eu vou lá onde ele que tiver. Ele pode estar lá no Nordeste, lá, eu vou lá de graça, só para aprender como é que ele tá fazendo. Eu queria aprender, né? Nunca cheguei a mandar mensagem para ele, mas cheguei a falar para minha esposa, cara, tinha que ir atrás desse cara para aprender como é que faz, né? E aí eu falei, cara, mas se ele faz, eu faço também. Se um faz, é porque tá dando para fazer, nós vamos descobrir como é que faz. E aí, a única coisa que eu fiz diferente do Guilherme, é que eu vejo que ele fez muito, ele foi para cima e fez, né?
Eu fiz uma outra estratégia. Eu não cadastrei muito próprio. Eu cadastrava para mim, só que todo dia eu estava ensinando alguém. Eu não me lembro da última vez, assim, acho que não teve nem um dia que eu estava sozinho, falando assim, não, vou lá, vou cadastrar só para mim. Não fiz isso nunca. Acho que isso que foi uma das coisas que fez a gente, agora o mês passado, foram mais de 5 mil clientes, né? Então, se eu tivesse 5 meses só eu, cara, eu seria executivo, hoje teria 150 mil quilowatts. Mas como a gente veio nessa de ensinar, e aí o mês passado eu falei assim, eu vou fazer diferente esse mês. Eu vou contratar um freelance e não vou ensinar ninguém porque o pessoal não valoriza e tal, aquele momento assim de bugada na cabeça. Eu falei, não, vou fazer só para mim os cadastros. Cara, foi acho que 15 dias, eu já mandei embora o freelance. Falei, cara, não, tô fazendo errado, cara. Olha que loucura da minha cabeça, nada a ver. Nada a ver, foi 15 dias que eu atrasei meu crescimento, cara, porque eu não estava ensinando ninguém. Então, aí está uma sacada, cara. Sempre está ensinando, sempre está ensinando. E foi isso que eu fiz. Aí fomos lá, vamos aprender a fazer o mutirão. Do meu jeito ali, tudo não estava muito legal, aí fui entendendo. Aí que está a diferença da mentalidade, né? Tem pessoas que quando o mutirão dá ruim, ele reclama. Eu não, cara. Eu aprendia todo dia. Por que hoje deu menos? Por que ontem deu mais? O que está diferente? E aí o Anderson me chamou para ir num evento que teve lá na iGreen. Era um experience. E aí eu fui lá para aprender, né, cara? E eu fiquei ouvindo o pessoal que fazia mutirão e tal, ouvindo a sacada. Daí teve um menino, acho que é Júnior o nome dele, se não me engano, ele é acionista também. Na época ele estava bombando os mutirão e ele falou assim, eu que passo o carro de som, porque o som que chama os clientes e tal, o segredo está no som. Falei, pô, beleza, o segredo está no som. Daí o que eu fiz? Fui lá e caprichei do som. Então já vou dar uma sacada aqui para você que quer aprender a fazer mutirão. O nosso recorde, Felipe, foi 75 cadastros em um dia. Nós fizemos 75 cadastros em um dia. Obviamente que não é todo dia, tem dia que vai dar menos, tá? Ainda mais se for regiões que já foi feito. O legal é quando você vai numa região que nunca foi feito. Aí, se você fizer certinho numa região que nunca foi feito, aí dá 50, 40 cadastros, dá. Se você fizer certinho num lugar que nunca foi feito. Agora, você pega, por exemplo, Curitiba, né? Curitiba foi onde nós começamos aqui. Aqui hoje, graças a Deus, né? Tem uma galera fazendo. Aqui a média é 10, é 15. Só que, cara, 10, 15, cara, você fazer perto da tua casa é excelente, meu irmão. É muito bom. Se você fizer 5, tá ótimo. Entendeu? Só que daí o que eu fiz? Beleza. Agora vamos lá. Vamos falar agora das dicas do mutirão, né? Porque dá para fazer. Eu tenho certeza. Hoje eu faço isso. Eu vou numa região que nunca foi feita, é 40, 50 cadastros. Num lugar que nunca foi feito. Uma das sacadas do mutirão é o som, cara. Não adianta querer economizar no som. Ah, vou pegar, porque isso já é um padrão. Eu não sei o que acontece, as pessoas elas querem economizar justo no som. Vou pegar o som do meu tio que tá parado ali. Ah, eu tenho uma JBL lá que dá para usar. Não adianta, cara. O som é o que comunica que você tá ali. O nosso marketing é o carro de som. A dona Maria tem que escutar. Lá no último cômodo da casa dela, lá cozinhando, ela tem que escutar o som. A vinheta tem 1 minuto. Então, se o som não for de qualidade, não vai funcionar. Né? Então, eu procurei. Ah, qual que é o som? Não entendo nada de som. Nada. Fui numa loja de som e falei pro cara, eu preciso de uma caixa de som profissional para mim passar carro de som. Aí o cara foi lá e me arrumou uma caixa, a gente paga em torno de R$1.500, R$1.600 uma caixa de som. Mas eu falo pro cara, não adianta você querer economizar. Aí você vai lá e pega uma caixa de som lá de 800, de 600, você economizou milão. Só que o prejuízo que esse negócio te dá, cara, é gigantesco. Eu tenho pessoas, Felipe, que começou e trabalhou 3 meses com a caixa de som ruim. Cara, foi nítido. O cara não conseguia fazer 40 conta. Quando ele trocou o som, cara, ele passou de 100 conta. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, você já parou para pensar quanto dinheiro você perdeu? 3 meses, cara, trabalhando com um som que não é legal? Então isso daí já é uma coisa que eu já falo para toda a equipe aqui. Eu falo, cara, economiza no que você quiser. Menos no som. O som é o teu carro-chefe. Velocidade do carro de som, cara. Não pode passar de 5 por hora o som.
tem que ter calma na hora de passar o som, não pode ter pressa. A vinheta tem 1 minuto. Aí as pessoas vão ali, aí a Dona Maria às vezes já está no portão ali, você já tem que dar um joinha para ela, qualquer coisa, baixa o som, explica para ela que o mutirão está ali, já entrega um panfleto, ó, nós vamos estar ali até tal horário. Isso é importante, a velocidade do carro de som. Agora, por último, a gente baixou um aplicativo que é o Strava, né? O Strava é aquele aplicativo de corrida, então ele marca certinho onde você passou. Então, não adianta você falar que você vai marcar na cabeça, porque depois de 1 hora passando o som ali, você já está longe do mutirão. Então, tem que estar ali, ó. É como se fosse um caracol. Todas as ruas em volta do mutirão ali, bem certinho no Strava, 5 por hora. Se fizer isso, cara, num lugar que nunca foi feito mutirão, eu garanto 40, 50 cadastros. Obviamente, se for num lugar que nem aqui, Curitiba, já está mais feito, né? Aí vai dar menos, aí vai dar 10, 15, que já é um número excelente para você fazer perto da sua casa, né? E aí a gente foi aprendendo. Então, desde o som, a velocidade do carro, a abordagem, né? A abordagem do cliente. Tem pessoas que vai lá, manda fazer uma faixa mostrando a fazenda solar, a injeção, e o cara quer ser um engenheiro da distribuidora, né? Ele quer explicar tudo para o cliente. Não cadastre, não adianta. Até eu criei uma frase assim, ó, quem explica demais, cadastra menos. E quem pergunta, cadastra mais. Então, ali, eu não tenho que explicar, eu tenho que fazer pergunta. Dona Maria, quanto a senhora paga, né? O cliente, ele quer saber se tem que pagar alguma coisa. Ele chega, como é que funciona? Aí o cara quer dar uma aula, perde o cliente. Eu já faço o contrário, eu pergunto. Quem pergunta, domina, né? Quanto você paga? Você tem baixa renda? Né? Você tem algum benefício? Deixa eu olhar a sua conta. Ó, da senhora passa, senta aqui, vamos cadastrar. Depois eu explico. Obviamente que a gente explica, baixa o aplicativo, mostra onde é que ela vai receber a conta, explica tudo direitinho. Mas depois que o cliente já está sentado ali, né? Você já fez o cadastro, não queira dar aula. Não, tem cara que põe lá, tem licenciado que ele manda fazer uma faixa do tamanho da faixa do mutirão, com o desenho da usina, com o desenho da distribuidora, ele quer ser o professor ali, não funciona. É a mesma coisa você querer comprar um carro, o cara querer te explicar como é que foi produzido aquele carro e falar coisas de engenharia, você não vai querer, você não quer saber. Você quer saber se o negócio é seguro, se vai levar a tua família em paz, é isso que você quer saber, né? Esse é o cliente. Então, Felipe, a gente foi se aperfeiçoando, né? Então, hoje são 5 meses fazendo mutirão todo dia. Então, hoje a gente sabe os detalhes do mutirão, mas a gente teve que ir lá atrás, sem ninguém para pegar pela mão, a gente foi fazer e foi ensinando, e foi ensinando, e foi ensinando, e foi ensinando. E então, acho que se a gente fosse resumir, né, uma das coisas é a mentalidade, então é a mente, né, você que está começando agora, é você modelar as pessoas que estão aonde você quer chegar. Perceba que elas falam igual, elas têm atitudes iguais, e você começa a modelar, e se você tiver uma decisão muito forte dentro de você, você vai vencer. Não importa quanto tempo vai levar, mas você vai chegar. Isso aí você pode ter certeza. Mutirão, hoje, é uma das ferramentas que mais está colocando dinheiro no nosso bolso, porém, não é a única. Então, beleza, fazer mutirão é top, mas existem outras estratégias, outras habilidades que você pode desenvolver, e principalmente a habilidade do marketing de relacionamento. Eu entendi que o marketing de relacionamento é uma profissão. Então, você que está me ouvindo agora, entenda isso. O marketing de relacionamento é uma profissão que você pode levar para a vida, e ele serve para qualquer tipo de negócio. Ele tem habilidades, né? A gente já fala muito, ouve falar do GoPro. Então, se você está ouvindo, nunca ouviu falar do que é o GoPro, já escreve aí, GoPro. Esse livro tem que comer ele de cima para baixo, de baixo para cima. É um livro para você estudar. Ali fala das habilidades do marketing, né? E eu acho que uma das características que me ajudou a ter esse resultado rápido foi porque essas habilidades eu já dominava. Então, a única coisa que eu tive que fazer foi aprender a fazer mutirão. O resto, eu já... Não que eu seja perfeito, mas eu já tinha uma trajetória já, né? De 6 anos e meio, quase 7 anos. Então, Felipe, quando eu comecei no marketing, eu tinha 15 contatos no meu celular. Eu sou uma pessoa de personalidade fechada. Eu não sou um cara comunicativo, não sou influente. Eu sou um cara fechado, cara. Se alguém me vê
Fora da live aqui, fora de um evento, você vai ver o Matos num canto, quieto, sem falar. Eu não sou de falar, né? Até meu pai me cobrou essa semana. Pô, você vem aqui, você não fala, mas pô, você não sabe que o meu jeito é esse, né? Não, mas lá no evento você fala e não sei o quê. Não, mas no evento é diferente. No evento você tá ali para falar, você tem que apresentar. Então eu era um cara fechado. 15 contatos no celular há 7 anos atrás. Quando eu comecei a estudar o marketing, eu falei, cara, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que ter contatos, eu vou ter que ter amigos, eu vou ter que ter pessoas que gostem de mim, entendeu? Então isso foi uma das coisas que eu entendi lá atrás. Então eu começava a dar bom dia para as pessoas, né? Uma pessoa que não gostava nem de dar bom dia. Bom dia, como é que você tá? Você tá bem? Se importar pela pessoa, se tornar uma pessoa interessante, né? Não ser interesseiro, né? Ser interessante. Então isso eu comecei lá atrás. Isso me ajudou a ter esse resultado, né? De bater aí todo esse volume de trabalho aí em pouco tempo, mas tem uma história, né? Lá atrás, que eu já estou vindo há tempos cativando meus relacionamentos, cuidando dos meus relacionamentos. Então, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou um picareta, que eu não sou um cara desonesto. Então, por mais que as pessoas não entendiam a minha atitude de deixar o negócio, de começar um negócio novo, mas elas ficaram atentas. Porque elas falaram, cara, eu sei que o Matos não é louco, não bateu a cabeça, ele deve estar, ele viu alguma coisa que a gente não viu ainda. Então as pessoas começaram a me observar, e assim é com todo mundo. Você vai falar do negócio da iGreen para alguém, e ela talvez não vai entrar na hora. A maior parte das pessoas não entra na hora, mas elas vão observar você. Então o cara podia até não entrar, cara, mas no outro dia eu mandava uma foto para ele lá, ó, tô aqui no mutirão, cara, hoje foi top. Ó, agora a minha recorrência já tá assim. Eu vou mudar de vida. O negócio, cara, só vai ficar você para trás. E aí o acompanhamento, né, que tá nas habilidades do GoPro lá também. Então eu posso dizer assim que eu sou bom no acompanhamento. Eu faço um bom acompanhamento das pessoas que estão no meu ciclo de relacionamento. Não sei trabalhar no online ainda. É uma habilidade que eu preciso desenvolver. Mas hoje o meu resultado é 100% offline. 100% o meu ciclo de relacionamento. 100% o marketing de relacionamento mesmo. E aí a gente foi fazendo. E aí, graças a Deus, né? Graças a uma credibilidade que a gente tinha. Então as pessoas... No começo eu vim sozinho, Felipe. Não veio um da minha equipe. Nenhum. Até porque a liderança do outro negócio, eles caíram para cima da minha equipe, né? Caíram para cima. E só que eu falo assim, né? A verdade não tem como você esconder a verdade. Então eu estava em paz. Porque a verdade é a verdade. E tem uma frase que eu gosto, Matos, que é assim: a verdade não precisa de defesa. A verdade não precisa de defesa. Então eles caíram para cima da minha equipe, né? Eu lembro quando eu fui na empresa, lá conheci a empresa, era um desespero dos caras ligando para todo mundo, pressionando. E até hoje, pressionando que vão dar multa, que vai ter processo, que não sei o quê, aquela história toda. Então eles caíram para cima mesmo. E daí amedrontou o pessoal e daí não veio ninguém. E daí eu achava engraçado. Tem um dos líderes, né? Tem alguns líderes, eles iam lá, tomavam café com a minha equipe e o cara mudava comigo, cara. Teve uma vez que um cara da minha equipe me ligou e falou: mas você tá bem, cara? Você tá devendo pra agiota? O que tá acontecendo? Você não tá legal? Eu falei, cara, que devendo? Você tá louco, cara? Então, assim, eles foram para cima da minha equipe. Aí não veio ninguém. Não veio nenhum. E eu falo que eu comecei a trabalhar em janeiro, por quê? Porque teve um período que eu estava visitando a minha rede, e aí eu cadastrava todos, né? Ninguém falava não para mim, a pessoa comprava a licença. Então, eu acredito que eu cadastrei, antes de eu fazer o meu primeiro quilowatts, eu acho que eu tinha cadastrado uns 40 licenciados. Pronto, deixa eu pegar esse gancho aí, que essa era uma pergunta, né? Quando você fala 40 licenciados, são 40 licenciados diretos? Daí que eu fiz um erro, eu cometi um erro, porque eu queria trazer a minha rede. Então, eu queria colocar todo mundo na mesma posição. Formato, é. E aí eu perdi dinheiro, cara. Perdi dinheiro porque eu só tinha... Lá na outra empresa, era um outro modelo de negócio. Então, eu tinha 3 linhas só. Então assim, eu tinha uma galera... Eu tinha 126 distribuidor em 3 linhas. Então, eu trabalhava muito na profundidade, né? Eu que recrutei a maior parte deles, mas era tudo na profundidade. E aí eu queria trazer todo mundo respeitando a mesma hierarquia, né? E aí, cara, é daí que começou. Eu trabalhei, acho que uns 30 dias de graça, sem ganhar dinheiro,
e só perdi meu tempo. Porque eu ia lá, o cara comprava a licença, e aí eu ia lá no filho dele lá e colocava o outro. Daí, quando um ligava pro outro, um ligava e falava assim, viu, o que você achou desse negócio do Mads? Aí o outro falava assim, cara, eu acho que é furada. Eu acho que nós temos que cair fora desse negócio aí e tal. Entre eles mesmo. Entre eles mesmo. Daí vinha a outra liderança e reforçava. Resumindo, perdi uns 30 dias do meu trabalho, e aí eu não era nem sênior, né? Então, imagine, Felipe, eu viajando, pagando hotel, para cadastrar o cara na 10ª linha, eu não era nem sênior, então eu trabalhei, eu subi um monte de dinheiro, mas eu não ganhava comissão daquelas vendas. Uhum. E ninguém trabalhou. Daí, cara, só que daí vem a decisão. Quando eu decidi mesmo, falei, cara, quer saber, se eu ficar dependendo desses caras, eu tô morto. Aí eu liguei pro dono da empresa mesmo, falei, cara, não dá para fazer os dois negócios, porque na verdade, se você fosse ver, qualquer empresa de venda direta, no final, é só você cadastrar a conta do cliente. O que eu pensei no começo, Felipe? Eu pensava em fazer os dois. Eu falei, cara, isso aqui não me atrapalha em nada, cara. Eu tinha uma carteira de mais de 1.000 clientes nesses 4 anos. Falei, se eu só ligar para eles, cara, eles vão se cadastrar. E tem cara na outra empresa lá perdendo muito dinheiro. Tem cara, Felipe, que está há 15 anos vendendo colchão. Então, imagine a carteira de cliente que o cara tem, os dados do cliente, o contato do cliente, o telefone do cliente. É uma ligação. Dona Maria, você não quer um desconto na conta de luz? Eu pensei nisso, falei, cara, isso aqui vai ser uma renda a mais. E toda a minha rede, cara, se entrar 3.000 a mais pro cara, é uma gasolina, é uma alimentação. Dentro da empresa dele vai fazer diferença. E aí eu mostrei isso para as pessoas, beleza, bloquearam, não deu certo, Felipe. Perdi meu tempo, coloquei ali, senão eu tinha ficado em top 1 de recrutamento lá, porque eu acho que eu cadastrei uns 40, em 30 dias eu cadastrei 40, só que um abaixo do outro. Eu mesmo cadastrava, e eles mesmos se descadastravam, né? Entre eles e a liderança jogando balde de água fria. Aí, quando eu tomei a decisão mesmo, que aí eu pedi o desligamento da outra empresa, aí eu liguei para os meus líderes, né, da equipe, e aí eu falei assim, meu amigão, agora é cada um por si, beleza? Se você quiser ficar aí, você fica. Eu não vou cadastrar ninguém mais para ninguém. O que tiver agora vai ser meu direto. E se você quiser, você já sabe a oportunidade, você já está cadastrado, acelera. Aí alguns me cobravam, né? Ô, você cadastrou o fulano lá da minha equipe. Mas eu falei pra você, eu não vou cadastrar ninguém, cara. Agora eu vou cadastrar só para mim. E aí mudou meu jogo, né, cara? Porque daí eu sei recrutar. Eu sei fazer um recrutamento, eu tenho credibilidade, eu tinha uma lista boa. Aí eu comecei a trazer para mim. E hoje eu tenho o ID da minha esposa também, né? Mas, assim, eu tenho mais de 70 linhas diretas hoje. Hoje eu tenho mais de 70 linhas diretas, porque daí eu comecei a jogar mesmo. Aí entrou janeiro, eu entrei para jogar mesmo. Então eu recrutava, eu estava no mutirão, eu fazia vídeo. A minha esposa me ajuda muito no mutirão, né? Eu não sou o cara do cadastro, né? É ela que fica ali cadastrando. Eu ajudei no começo, mas cara, eu estava no mutirão ajudando. Aí eu vinha uma ligação, entrava no carro, ligava o ar-condicionado do carro ali, e daí era 1h30 ali dentro do carro, apresentando, enquanto ela estava no mutirão, eu estava apresentando. Então, eu coloquei muita velocidade nisso, né? Então, esses primeiros 30 dias, eu bati executivo em 30 dias ali, né? Trabalhado. Foi, cara... Pega assim, ó, nesses primeiros 30 dias, quantos diretos você trouxe? Se você conseguir criar essa linha cronológica pra gente. Cara, nos primeiros 30 dias eu trouxe tantos diretos e eu terminei com tantos 1.000 kilowatts. Nos primeiros, né, depois 60 dias, 90, porque né, em 5 meses você ainda vai ter esses números em mente aí. Então, só para a gente entender essa linha, para a galera entender a exponencialidade do negócio, entendeu? E é exatamente o que precisa fazer. Porque, cara, foi muito bom você falar desses 70 diretos, porque né, esse teu resultado né, tão grande, obviamente, né, igual você colocou aqui, tem a questão dos mutirões, tem os detalhes, mas eu sempre bato na tecla, Madson, e, cara, foi muito bom você falar isso. Eu sempre bato na tecla de que, cara, ok, tem um monte de coisa, né, importante, mas o mais importante, cara, é você ter um volume de linha de frente, né, muito grande. Porque, cara, isso é o ponto, é o denominador em comum das pessoas que mais têm resultado no negócio. Ponto final, sabe? No geral, a galera recruta muito pouco, né? E aí a pessoa não entende, né? Por que o seu negócio toma uma proporção tão grande? Porque essas 70 na profundidade viram milhares e milhares, né? E aí isso traz uma velocidade muito grande. Então, se você puder, cara, cria uma linha cronológica
desses primeiros 5 meses ali? Eu não vou saber assim a quantidade de cabeça, né? Mas hoje são 70, né? E a maior parte foi recrutada no começo. Então eu não vou saber quantos eu recrutei ali nos primeiros 30 dias, mas foram, eu bati executivo. Ok. Nos primeiros 30 dias eu consegui bater executivo. A minha média de contas pessoais sempre foi mais de 100. Só que sempre formando alguém. No último mês, eu peguei e falei assim, agora eu vou focar bem no mutirão para ver quantos cadastros eu consigo fazer. Eu consegui fazer 415 cadastros em 17 dias. Fala sério. Dá uma média de 24 por dia. Só que não foi direto para mim, porque eu formei 8 licenciados direto nesse mesmo período. Uhum. No mesmo período de 17 dias, eu formei 8 pessoas. Olha a diferença, cara. Eu levava 2 meses para formar um. Eu formei 8 em 17 dias com esses 415 cadastros. Uhum. Então, para mim, ficou lá 180 cadastros. O restante ficou entre esses 8, porque a gente ia dividindo e eu já ia ensinando o cara e eu já ia liberando ele. Então, quando você fala dividindo, agora vamos entrar no detalhe aí, porque explica de forma mais detalhada o que você quer dizer com isso. Tipo, o cara monta o mutirão ou o mutirão é seu? Você fala, ó, você vai montar e eu vou lá te ensinar, ou você fala, cara, vem cá, hoje eu vou fazer, você vai ficar... Se eu falar pro cara montar, ele não sabe, cara. Ele não sabe nem por onde começar, entendeu? Então você pega... Eu que sou um especialista. 1, 2, 3, quantas você for, não tem um limite, quantas você traz para ficar lá contigo? Quantas pessoas? Não, no máximo 2, cara, senão fica muito dividido demais. Ok, no 2, e aí você divide as contas do dia com esses 2? Divido, aham. Boa, beleza. Só para entender. Por que eu divido, cara? Obviamente que eu falei para você que eu iria trabalhar até de graça pro Guilherme. Uhum. Só que eu tenho uma mentalidade que eu entendo isso. Agora o cara não vai vir trabalhar de graça e eu também não vou trabalhar de graça para ele. Porque senão no final eu não cadastro nada para mim. Sim, porque eu sou um formador. Então, se eu trabalhar cadastrando só para mim, eu desmotivo ele. Se eu trabalhar só para ele, no final do mês eu não tenho conta pessoal, eu não sou exemplo para a equipe e deixo dinheiro na mesa também. Boa. Então é dividindo os mutirões, só que ensinando rápido. Formação aqui é rápida, meu irmão. Se o cara não aprender ali, cara, em um dia dá para aprender, tá? Uhum. Mas assim, 2, 3 dias. Já cheguei a ficar 1 semana com a mesma pessoa, mas porque a gente estava viajando. Mas assim, perto de mim, cara, é 2, 3 dias. Eu não vou ficar 1 semana com o cara ali. Ele tem que aprender rápido. E aí a gente lidera pelo exemplo, né? Então a minha equipe, cara, eu mostrei pro cara em 3 dias que dá para cadastrar. Mostrei os detalhes. Depois, se ele não fizer, o problema é dele, porque ele vai ver eu todo dia fazendo. Boa. Entendeu? E no final do mês, eu tô lá, cara, cadastrei mais de 100, cadastrei 150 e tal. Então, é o exemplo, né? E aí tem aqueles outros que vão começar a fazer também. E aí, cara, é o volume, é o que você falou. É muito volume. Nesse volume, tem aqueles que param e tem os que continuam seguindo o exemplo. Exato. Então, aí mais um ponto, tá? Dessa galera que você fala, cara, vou passar 1, 2, 3 dias com a pessoa aqui, esse é o prazo, né, suficiente para ele aprender a fazer os mutirões dele, eles são licenciados diretos, são de segunda geração ou de qualquer geração? O cara apontou a mão e falou, cara, eu quero aprender, você puxa de qualquer geração? Hoje, graças a Deus, a gente dá preferência para os diretos, né? Okay. Só que pode ser que o meu direto não quer, né? Uhum. Aí, se eu vejo o perfil, eu não perco tempo, Felipe, com quem não quer. Eu acho que isso é uma característica legal. Se eu perceber que o cara não tem o perfil que eu estou procurando, eu não vou fazer mutirão com ele. Legal. Eu só faço mutirão com a pessoa que eu vejo que vai duplicar. Esse cara tem condições de duplicar o trabalho, eu vou trabalhar com ele, senão eu vou perder meu tempo. Então, assim, eu não vou lá na 10ª geração, hoje não estou com essa necessidade, porque hoje o negócio é muito simples de fazer. Diferente do colchão. O colchão eu ia na 20ª geração lá, porque é um negócio difícil de fazer. Sim. Esse aqui é muito fácil. Eu tenho um grupo no WhatsApp hoje com 700 pessoas. Eu não consegui trabalhar com todas, obviamente. Só que a galera está duplicando, porque é duplicável. O mutirão ele é altamente duplicável.
É altamente duplicável, então eu não tenho necessidade de trabalhar na profundidade. Então, eu estou trabalhando mais em linhas diretas e estou buscando abrir mais linhas. Pessoa por linha, tipo assim, você faz esse tipo de análise, cara, vou encontrar uma pessoa por linha aqui, ou algumas pessoas por linha. Mas ainda mais agora, né, cara, que o plano da empresa é você formar diretor, né? Sim. Então, assim, eu olho, essa linha eu já tenho um diretor. Beleza, não preciso preocupar mais com ela. Perfeito. Então eu vou buscando o diretor. Tem linhas que o cara já está fazendo, eu não me esquento muito a cabeça com ele. Mas a velocidade aqui, para esse modelo de negócio, é abrir novas linhas, né? É isso. Com muita velocidade, novas linhas. Porque não tem, o cara não precisa, cara. Se o cara falar, cara, eu preciso que você venha aqui me ensinar a fazer mutirão, é mentira. É mentira. Você consegue treinar o mutirão numa live. Tá tudo no YouTube, cara. Tá tudo no YouTube. Eu tô vendo a galera perguntando aqui, como é que você escolhe os locais? Como é que isso? Como é que aquilo? Galera, esse não é um treinamento de mutirão. Tem um monte de treinamento só focado em mutirão, tem um monte de conteúdo legal. Então, assim, eu vejo isso, né? Que a galera sempre mistifica, né? Tipo, tem um detalhe ali, mas, cara, olha o que o Madison falou. Cara, fui fazendo e na medida que eu fui fazendo, as coisas foram aperfeiçoando. Cara, eu quero pegar algumas coisas que você falou aqui só para puxar alguns ganchos de atenção para a galera. Madison, então vamos lá. Cara, uma coisa que você falou. O Madison passou 4 anos em uma escola e eu conheço, né, bastante, estou há 14 anos no marketing de rede, eu conheço bastante, né, dessa escola aí, né? E é uma das melhores escolas, ele colocou isso muito bem, né? Porque, cara, você tem que aprender a vender um produto de high ticket, né? Um produto de alto ticket. E olha a mentalidade dele, ele já entrou com essa mentalidade. Cara, se eu aprender a vender um colchão, e aí eu tenho até que te corrigir, porque não é um colchão, é um aparelho ortopédico. Brincadeira. É um aparelho reparador do sono. Tô falando. Porque eu tenho um aparelho reparador do sono aqui em casa, mas então eu sei. Sou cliente. Isso é bom. Eu tenho 60 peças, hein? Quem quiser tá em oferta. Aproveita. Olha, inclusive, eu parte aqui pro Márcio aqui. Ele falou que se comprar o colchão com ele inclusive dá algumas dicas de mutirão à parte aí, né? Isso, né? Podemos negociar um dia de treinamento, né? Aí, ó, vamos fazer aqui o pitch aqui. Então, cara, né, então, eu acho que uma coisa importante, galera, é entender isso, sabe? Quando você vende um negócio que ele é muito mais difícil de construir, imagina, o Madison tá falando, olha um número, pega um número. Cara, eu passei 4 anos no negócio, minha equipe tinha 195 pessoas. Eu tô há 5 meses na iGreen. 126. Meu negócio tem 700 pessoas, né? Na verdade, talvez tem mais. No grupo tem 700. Então, olha como é diferente, né? A facilidade que é para duplicar um negócio com essa proposta de valor que a gente tem, diferente, né, de uma proposta de valor né, que tinha lá, apesar do produto ser muito bom, e a gente deixou isso aqui muito claro, né? Então, outra coisa que o Madison falou que é muito, 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 muito importante. Cara, eu vou jogar esse jogo por 1 ano e eu espero que ao final de 1 ano eu tenha uma renda de 30 mil reais com esse negócio. Olha a mentalidade. Mesmo alguém que já tinha uma bagagem anterior, né, que já tinha um resultado, que tinha uma necessidade financeira, porque já tinha um padrão de vida elevado, tendo em vista que ele já tinha ganhos elevados com o outro negócio, ele entrou falando, cara, eu vou me dar 1 ano. E eu sei que em 1 ano é possível construir. Agora, a grande questão aqui, Madison, quantas pessoas não param nesse negócio? Cara, na primeira semana, no primeiro mês. Sabe, a maior parte das pessoas que desistem, elas não desistem. E assim, outra coisa, né, cara? A maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Né? Não deu tempo dela fazer por tempo suficiente para ter o resultado. Ela não falou, cara, eu falei com 100 pessoas e tudo deu errado. Ela nem chega a fazer grandes números. Ela não fracassa, sabe? Deu errado. Não, ela só fala, cara, falei com 5, não deu certo. E ela desiste. Então, é importante, né, você entender que, cara, as pessoas que têm resultados que você gostaria de ter, a maioria das vezes, né, essas pessoas que têm resultados exponenciais, resultados muito grandes, elas sempre jogam um jogo de longo prazo. Cara, isso é muito importante, né, que você entenda, e isso me chamou a atenção. E o Madison falou, cara, eu achei muito legal você falar, cara, eu fiz 32 mil no primeiro mês de iGreen. Cara, isso mostra, né, o que é possível fazer dentro do nosso negócio. E o mais legal, que eu sempre falo com as pessoas, cara, as mesmas campanhas que estão disponíveis para o Madison estão disponíveis para a gente. Na verdade, as campanhas estão até melhores, né, do que era, por exemplo, no início do ano. A tendência é isso ir melhorando mês a mês, né? Então, as campanhas estão melhores e é possível. Mas é possível como? Cara, fazendo mutirão todos os dias.
né? Não tem segredo assim, cara, tá disposto a realmente ir para a rua todos os dias? Esse é um grande ponto, né? E boa parte dessa renda que ele trouxe, obviamente, teve uma duplicação de equipe ali comercial e tudo mais, mas também foi fruto, né, desse volume de clientes que foi cadastrado aí. Cara, outra coisa que eu acho que foi legal que você falou aqui, eu acho que um ponto, né, cara, assim, eu sempre bato nessa tecla, Madison, cara, o negócio da iGreen, ele é muito especial pelo fato da gente, às vezes as pessoas falam assim, Madison, mas quanto que é uma licença? R$2.000. Pô, mas você não acha que é caro a licença? Você fala, cara, mas você não tem nenhum outro custo com o negócio, você não tem nenhuma compra mensal, cara, é muito barato, não existe outro negócio de marketing de relacionamento que é tão barato quanto esse. Um negócio de R$100 por mês, a renovação é R$100 por mês, basicamente, né? Na verdade, R$1.150, né? Um pouco mais de 150, enfim, né? Dá R$2.000 ano, né? A licença e a renovação agora. Então, cara, não existe, porque em qualquer negócio de produto, você vai ter que ter estoque. Não existe vendedor sem estoque. E se você não existe. Eu vou vender muito. Cara, você tem que ter um estoque mínimo. Aquele estoque que você compra inicialmente, cara, ele não dá para nada, né? Em qualquer negócio, você vai precisando fazer um estoque maior, ou para crescer no plano de carreira, em algum momento você vai ter que fazer uma compra mais alta, porque aquilo te qualifica, aquilo faz o plano te pagar bônus maiores, e aí você vai montando no estoque. Então, imagina, cara, 4 anos, R$600.000 em estoque, e, cara, a gente já tem 4 anos de negócio, o Madison, né? A iGreen fez 4 anos agora no ano passado, e, cara, não tem ninguém que tem nem R$1.000 em estoque, né, cara? Os maiores resultados da iGreen, pode perguntar a qualquer acionista acima, não tem ninguém que tem nenhum estoque. E ele precisou ir fazendo esse estoque. Então, às vezes você faz muita grana no negócio, mas muita grana fica parada no negócio. Continua pobre. Exato. Eu trabalhei 4 anos, eu faturei mais de 1 milhão por ano. Eu cheguei a ter bônus de 60 mil e pobre, cara. Porque o negócio é caro. Exato. A ativação é R$5.500 o cara se ativar. Para ele entrar no negócio, ele tem que comprar o colchão é 10 mil. Entendeu? Então, assim, é diferente, é outro modelo de negócio. Agora eu tô num negócio, cara, que agora eu tô vendo que eu vou ficar rico. Agora sim, cara, pô, você chegar ao teu bônus, não tem que comprar produto, não tem que se ativar, cara. Pô, você tá doido, cara. Eu só tô orando, cara, para Deus me dar saúde para viver os próximos anos, porque eu acredito que minha vida nunca mais será a mesma, cara. Você tá com quantos anos? Eu tô com 32. 32, cara, muito bom. Até falando assim sobre os números, né? Eu saquei 32 mil no primeiro mês, 32 mil no segundo mês, 60 mil no terceiro mês, 60 mil no quarto mês, e agora o quinto mês deu 81,5. Que é isso, cara? Bom, então, você agradecer a Deus, agradecer a iGreen, né, por essa ferramenta, por essa oportunidade de mudança de vida, né? Até o Thiago tem falado isso, né, que formar milionários, né? Eu tenho certeza que um deles vai ser eu, cara, porque, cara, hoje esse dinheiro está servindo para pagar minhas dívidas, graças a Deus. Mas, cara, eu falei pro meu pai hoje, falei, nesse ritmo, até o final do ano, cara, minha vida já não vai ser a mesma mais. Então, assim, isso porque lá atrás eu tomei uma decisão, tem a ferramenta iGreen, mas tem a pessoa que está segurando o aplicativo, o celular, né, que procurou, entendeu que isso era uma profissão, e graças a Deus, hoje eu estou colhendo os frutos, a sorte, né, o encontro da oportunidade com a preparação. Então, chegou a oportunidade, eu estava preparado, e agora eu estou colhendo esses frutos. Só que, olha a vantagem, Felipe, o cara não vai precisar ficar 7 anos para aprender aqui nesse modelo. Porque aqui é muito mais rápido, é muito mais simples, é muito mais fácil. Eu tenho muita gente na minha equipe, Felipe, que não conseguia ter resultado no outro negócio, e o cara vai bater diretor. E o cara não é um profissional de marketing de relacionamento, tá, Felipe? O cara não sabe as regras do negócio. Se você perguntar para ele qual que é a regra do negócio, ele não sabe, ele vai bater diretor. Ele nem sabe o que está acontecendo, entendeu? Então hoje está muito mais fácil, muito mais acessível. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, cara, se você não der certo aqui, meu irmão, você não vai dar certo em lugar nenhum, cara. Como é que você vai trabalhar com um produto que você não precisa vender?
Não tem, cara. Aqui é muito mais acessível. Aqui é possível. E eu separei 3 coisas, assim, diárias, Felipe, que eu faço todos os dias. É cadastrar cliente. Eu vou falar de mim, né? Eu não me vejo hoje gerenciando a equipe de um escritório. Eu não me vejo. Talvez quando a equipe tiver muito maior, mas hoje, como acionista, cara, eu acho que o acionista tem que estar lá no campo, cara. A gente ainda tem que estar no campo. Porque o meu grupo tem que ver que eu estou cadastrando. Se eu parar de cadastrar, minha equipe vai parar de cadastrar. Então, cadastrar cliente é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Todo dia você tem que cadastrar cliente. Nós escolhemos o método do mutirão hoje porque está sendo muito bom. Não importa o método que você vai usar, mas a tua equipe vai duplicar o que você faz. Então, cadastrar cliente todo dia. Recrutar pessoas todo dia. Então, eu separei 3 coisas. 2 é essa. É cadastrar cliente e recrutar pessoas. Então, todo dia, você fez um mutirão lá o dia inteiro, mas você não falou com ninguém do negócio, seu negócio está manco. Seu negócio não está 100%. Você tem que falar com alguém do negócio. Nem que seja no mutirão. Eu já recrutei pessoas no mutirão. Eu tenho linhas diretas que vieram do mutirão. Eu vi que o cara tinha perfil, falei com o cara entrou no negócio. Então, nem que seja no mutirão, nem que seja à noite, eu não sei o que você vai fazer, mas todo dia você tem que falar pelo menos com uma pessoa do negócio. Você tem que fazer pelo menos uma apresentação todos os dias. Aqui não é um treinamento de apresentação, né? Mas aprenda a apresentar, aprenda a aumentar a sua lista, aprenda a marcar essa apresentação e todo dia, do seu jeito mesmo. Eu não sei todas as habilidades. Só grava isso. O Márcio falou que tinha que cadastrar cliente e falar do negócio. Fala com alguém, não importa, nem que seja sua avó. Quando eu aprendi, Felipe, as habilidades, né? Por exemplo, promover evento, tem que levar alguém no evento. Cara, eu levava minha avó, levava minha tia, não importava quem era a pessoa, eu só sabia o que eu tinha que fazer. Eu estava desenvolvendo minha habilidade. Então, não importa, você tem que apresentar para alguém. Não precisa ser a pessoa, pode ser qualquer pessoa, mas apresenta todo dia. Cadastrar cliente e cadastrar licenciado, apresentar, né? Talvez você não vai cadastrar, mas todo dia você está apresentando. E aí um terceiro pilar que eu acho muito importante, Felipe, é você conectar ele num sistema de treinamento. E isso, a empresa mesmo já está puxando isso, né? A gente já viu isso na última live, mas isso eu tenho certeza que foi uma das coisas que me fez crescer. Eu já aprendi a fazer isso, né? Então, desde o meu dia 1, eu já tinha uma reunião caseira. Então, na primeira semana, eu já fiz uma reunião numa casa. E daí, daqui a pouco, não cabia mais na casa, a gente foi para uma associação comercial. Hoje, a gente faz eventos com 200, 250 pessoas aqui em Curitiba. Então, assim, mas lá atrás foi numa caseira, né? A diferença é que, como a gente tem habilidade, a gente fez rápido, né? Precisa aprender agora a ir para o próximo nível. Mas mesmo que você, Márcio, eu não tenho um patrocinador perto aqui e tal, cara, uma reunião caseira, busca aprender essas habilidades, tem o online, né? Tem o sistema da empresa, inclusive, né? Toda segunda-feira, toda quarta, toda sexta, veja qual é aquele sistema. Eu acho difícil crescer se não tiver um sistema. Não adianta você cadastrar cliente e recrutar pessoas. Só que hoje o meu crescimento foi legal porque eu tenho um sistema. Tanto o sistema da empresa, que eu aproveito muito, mas hoje eu sou o líder da minha equipe. Então, desde o começo, era uma reunião caseira. Hoje cresceu tanto que eu não consigo estar mais nas reuniões caseiras. Mas eu estou lá ensinando eles a fazer as reuniões caseiras e uma vez por mês eu tenho um evento aqui na região. Desde quando eu era executivo, quando eu era sênior. Quando eu era sênior, cara, eu era sênior, mas na minha cabeça eu já era acionista. Então eu ia lá na frente, eu apresentava, ninguém era mais graduado que eu na minha equipe, né? Era tudo mais novo que eu. Então desde o começo. Então hoje eu me preocupo muito com isso. Eu cadastro o cliente para ser exemplo hoje. Hoje, graças a Deus, se eu quisesse, não sabe ir para o mutirão. Ficava só daqui, do computador aqui. Mas eu sei que eu tenho que estar lá no mutirão e eu não vou deixar 10 mil na mesa. Não é porque eu ganhei 80 mil esse mês, mas esse negócio aí de eu mudar um pouco a minha estratégia, eu cadastrei menos esse mês. Esse mês eu cadastrei, mas eu fiz mais de 100 cadastros. Só que eu tinha feito a conta, cara, com a campanha,
Meu Deus, hoje que a Green tá pagando, cara, dá para fazer 10 mil, tranquilo. Se você fizer a conta, dependendo do estado, você levanta 10 mil com um mutirão, levanta até mais. Então, não é porque eu tô ganhando 80 mil que eu vou deixar 10 mil. Não vou pro mutirão, vou deixar 10 mil. Claro que não, eu vou fazer. Então, eu tô lá para fazer um valor a mais no meu cheque no final do mês e para ser exemplo para a equipe também. Então, eu tô fazendo mutirão todo dia. E todo dia eu estou recrutando. Muito focado no recrutamento, porque agora, para mim, esses 15 dias que eu coloquei um freelance, cara, eu falei, como que eu fui leigo, né? Você ficar 15 dias, eu tô vindo nessa velocidade, aí eu resolvo 15 dias não levar ninguém pro meu mutirão. Cara, pensando no cadastro do dia, cara, como eu fui leigo. Falei, cara, não, nós estamos trabalhando errado. E aí, beleza, então agora voltei para o modo recrutador. Cara, todo dia, não tô nem aí, pode levar. Ontem eu cadastrei 4 clientes no meu mutirão, porque tinha 2 licenciados na tenda. Aí até minha esposa falou assim, não, mas vai dar menos cadastro. Eu falei, quero nem saber de cadastro, quero saber de ensinar as pessoas. É 2 pessoas ali que vai multiplicar, cara. Cada pessoa que você ensina, você multiplicou a tua hora, você multiplicou o teu esforço, você multiplicou o teu trabalho. Então, cadastra todo dia para ser exemplo, recruta muito e conecta ele num sistema de formação. Quem é o sistema? Você é o sistema. Eu sou o meu sistema. Eu tô lá, quando o cara tá comigo no mutirão, eu sou o sistema dele, eu sou o patrocinador dele. Eu sou o cara que vai tirar as dúvidas dele. E eu tô todo dia ali. Então, você tem que ter uma agenda. Acho que isso é legal, Felipe. Por mais que tenha o sistema da empresa, tenha o sistema da liderança, mas você que entrou hoje, você tem que ter o seu sistema. O seu sistema é uma agenda, meu amigo. A reunião caseira já é o sistema, a sua casa é o primeiro sistema. Cara, toda quinta-feira eu vou fazer uma reunião caseira. Já avisa a tua equipe. Eu estou batendo muito na minha equipe nesse ponto. Falando, porque aqui em Curitiba, desde o outro negócio, o pessoal era mal acostumado, porque como eu fazia tudo, e a gente fazia os eventos, eles não aprendiam a fazer. Então, hoje eu falo pro cara, reunião caseira é sagrado. Marketing de relacionamento é relacionamento. Então, uma vez por semana, cara, você pode ter só você e mais um. Reúne na tua casa, faz um cafezinho, uma janta ali, bate um papo toda semana, cara. Desenha, pensa na sua mente, o que é o meu sistema? É uma reunião caseira, é a live da empresa, você mesmo com o seu time fazer uma live de acompanhamento, no mínimo semanal, você bater aquele papo com o teu time. Então, o cara não vai ficar perdido. Eu recrutei o cara hoje, eu já falo para ele, eu sou teu patrocinador, tudo que você precisar, você conta comigo, e tal dia, tem a reunião lá em casa. Você vai lá, já leva um convidado, já entrou no sistema. Tal dia eu faço a live de treinamento, nós vamos entrar para bater papo e tal. Então, eu consigo acompanhar esse número de pessoas grande. Então, hoje eu tenho um grupo grande e produz muito. É um grupo que captou 5 mil clientes, mais de 5 mil clientes no mês passado. Porque eles estão conectados. Eu trouxe o cara, eu conecto. E aí é uma coisa que a gente tem buscado aperfeiçoar aqui, né? Que é essa questão do sistema. Eu vi a empresa falando sobre isso agora. Então, isso eu tenho certeza que vai fazer a gente ir para outro nível, né? Até acionista eu aprendi a chegar, Felipe. Agora a gente precisa aprender a chegar a embaixador. Vamos. Eu tenho certeza que é através do sistema, né? Você é um cara que, hoje, para mim, é uma honra estar aqui, né, cara? Um privilégio poder estar aqui batendo esse papo com você. Você é uma referência hoje dentro do mercado, né? E estou muito contente por isso. E quero dizer para você, eu acredito que também sou da tua descendência também, né? Sou da tua rede. Que quero aqui deixar esse compromisso público, né? Que eu estou disposto a crescer, a fazer o que precisa ser feito. E eu entendi que através do sistema é o que a gente vai conseguir evoluir, e é uma coisa que a gente precisa melhorar. Vou falar aqui, né? Eu sou da tua rede, posso falar aqui para você diretamente, né? Nós precisamos, né, disso aqui na região, tanto o Brasil inteiro precisa, né? Mas vou falar aqui da minha região. A gente precisa, né, de um sistema forte, e eu estou batalhando muito para conseguir fazer isso, né? Então, aqui hoje na região, a gente já, do nosso jeito, da maneira que a gente sabe fazer, sempre fazendo o melhor, né? Com as condições que a gente tem, a gente busca fazer o melhor. E já entendi isso, sabe? Estou expandindo, eu estou no Paraná,
Então, eu estou expandindo. Amanhã mesmo estou pegando a estrada, estou indo para o oeste do Paraná, ter reuniões lá, ter um sistema. Cara, isso é exponencial. É exponencial, cara. O Paraná, quando eu entrei, cara, estava 0,2. O Paraná hoje está 0,7. Graças a Deus, grande parte desses clientes estão na minha base. Então, eu olho e falo, cara, se eu tivesse entrado 5 meses antes, cara... Eu falo, por que eu não entrei 5 meses antes, cara? Eu tô olhando para aquele mapa lá e tá ficando verde o troço, cara. Eu falei, pô, cara, 5 meses antes, como diz, era tudo mato, era tudo mato, tava tudo escuro, né? Mas ainda tem muito campo para ser explorado, né, cara? Então eu tô olhando para as regiões. Eu olho que eu tô aqui no Paraná, né? Tô olhando para o oeste do Paraná, daí tem o norte, tem o noroeste. Falei, cara, imagine uma equipe em cada ponto do estado, velho. Só em um estado, cara, dá para bater o último nível da empresa bem tranquilo, dá para ter acho que várias pessoas do último nível da empresa num estado só. E aí você olha para a oportunidade, cara, então você fica doido, você nem dorme, você tá ali alucinado. Aí chega o cara e fala para você, o cara que já é licenciado, o cara já é graduado, o cara às vezes já é até um executivo. Pô, cara, será que isso aqui não é uma pirâmide, cara? Será que não vai acabar? Fala, cara, você tá louco, velho, você não entendeu nada do negócio, cara. Então é isso, cara. Estou muito contente, estou muito feliz por essa oportunidade, né, que a vida nos proporcionou de estar aqui nesse momento. Agradecer você, né, por essa oportunidade, pela tua humildade, né, cara. Eu venho de um negócio onde a liderança ela era muito fechado, sabe? Era um negócio muito fechado, não era nada fácil de crescer. E aqui eu estou vendo outro tipo de liderança, né? Eu vejo que você tem uma humildade muito grande, tem uma outra visão hoje sobre o que é liderança, né? A gente vem de outro negócio, às vezes a gente vem um pouco machucado, num sentido da maneira com que as pessoas trabalham, né? E aqui a gente vê que a gente tem outro perfil de liderança, são pessoas abertas, né? Você aí com o resultado que você tem, você abrir a oportunidade para a gente falar também, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu acredito que o dia que você acredita que não tem mais nada a aprender é o início da sua derrocada, né, cara? Então sempre é uma troca, né? Sempre é uma troca. Tem algo que eu vou agregar para você, vai ter algo que você vai agregar para mim. E vai ter gente que está assistindo essa live, que tem que ter um conhecimento que, né, vai agregar para o negócio como um todo. Então essa é a beleza do negócio, né, cara? Essa é a beleza da vida, do negócio. E Madison, cara, parabéns, assim, né? Parabéns demais pelo resultado. Assim, cara, o marketing de rede, ele nos dá esses privilégios, né? De escutar histórias como a sua. Eu queria cara, já tinha algum tempo, né? Que eu tava, cara, preciso falar contigo, preciso te entrevistar. E aí, agora que bateu a agenda aqui, porque, né, quando alguém como você, né? Para quem não sabe, né? No negócio da iGreen, tem um ranking, o ranking dos Green Points, para quem mais está fazendo volume novo no negócio. E aí, cara, tem a galera, né, que tá ali sempre no topo do ranking. Geralmente, a galera que já tem algum tempo de negócio, que já tem um volume maior, tá ali. Daqui a pouco aparece o tal de Madison lá. Eu falei, rapaz, o que é esse Madison? Como assim, cara? Tipo, o cara nem era diretor. Acho que você era diretor ou nem era diretor ainda, já tava lá nos top Green Point. E aí eu falei, rapaz, tem um Madison aqui. Deixa eu ver quem é esse Madison aqui. Aí foi quando eu descobri, eu acho que você era diretor. Aí eu falei, cara, Madison. Eu falei, cara, deixa eu olhar esse Instagram desse cara aqui. Aí digitei lá no Instagram. Falei, cara, bacana esse cara aqui. Aí eu entro cliquei em mensagem embaixo para te mandar um parabéns. O Madison já tinha falado comigo. Eu falei, não é possível. O Madison falou comigo aqui. Mas peraí, deixa eu ver essa conversa direito aqui. Aí o Madison falou comigo. Aí, pô, conversou e não deu sequência nem nada. E o Madison aparece. Eu falei, não é possível que eu conversei com o Madison. Não convidei o Madison para uma reunião. E o Madison se cadastrou com o Anderson. Eu fico até brincando com o Anderson, né? Eu falo, você tá me devendo um cadastro bom aqui, viu? Cara, que bênção, assim. E foi em maio, né, cara? Foi em maio, cara. E aí, assim, é bom demais, cara, quando aparecem pessoas como você, sabe? Que vem quebrando recorde, que vem mostrando que é possível, né? Você cria uma energia em todo mundo. E o meu papel aqui, Madison, cara, é jogar luz a pessoas como você, cara. Porque, assim, a verdade né, tem por exemplo, né, eu tenho os grandes resultados e tudo mais, né, tem resultados grandes dentro da empresa também, mas, cara, quando surgem pessoas como é você, que não vem
né, do mesmo background que a gente vem. Você vem do background diferente, né, de colchão e tudo mais, outra escola. Vem, cara, começa a ter um resultado muito grande. Isso começa a mostrar para o mercado que, cara, não é só, né, pessoas que tinham essa experiência. Cara, qualquer pessoa que tinha, né, que tem muita fome, ela consegue ter um resultado muito grande dentro do negócio. Então, isso é muito legal, cara. É muito legal. E vocês são um casal aí, uma família abençoada. Eu tô feliz demais, 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 cara. A coisa que eu mais gosto na iGreen, que eu sempre peço a Deus cara, que mantenhamos pessoas boas chegando no negócio, né, que o senhor sempre né, coloque as pessoas certas no nosso caminho, assim, sabe, cara? Isso é muito especial. Porque o ponto né, essa liderança que vai formar uma nova liderança, né, cara? É isso, assim, né? São esses líderes que vão acabar formando novos líderes. E com relação ao sistema de treinamento que você colocou, cara, você colocou muito bem, né? Eu acho que foi muito legal bater nessa tecla. Eu acho que a gente está no momento oportuno, vou até aproveitar esse gancho do que você falou, porque, né, como o Madison falou, cara, isso aqui foi um divisor de águas no meu negócio. E eu, desde o primeiro momento, puxar reuniões com o time e, cara, vambora, né? E aí, alugando sala, igual ele falou, cara, hoje já tem um time maior, estou fazendo reuniões de treinamento lá em Curitiba, com 250 pessoas na sala, e muitos líderes que estão hoje no Brasil, Matos, que às vezes tem um resultado igual ao seu, às vezes maior, cara, não tem esse compromisso com o time, né? Por quê? Porque a gente acostuma tanto fazer o negócio online, cara, que a gente acabou esquecendo de puxar esse presencial. E aí, nessa reunião que a gente teve agora, né, com o corporativo, a gente puxou esse compromisso, cara, galera, a gente vai precisar ir né, rodar, pegar, né, colocar o pé na estrada mesmo, viajar, e não é fácil, né, cara, assim, é igual o meu caso aqui, eu comprei passagem agora, né, para Maceió, vou estar lá no próximo mês. E aí, cara, você tem que chegar, né? É 3 dias fora de casa, são 3 dias fora de casa, né? Não é um dia de evento. São 3 dias, né, um dia para ir, tem um dia do evento, tem um dia de volta. Você acaba colocando energia grande ali em um negócio que às vezes não é necessariamente, né, a sua linha específica de trabalho, a linha que vai te alavancar no negócio. Então você está se doando para o sistema. E o meu convite para você que está escutando, né, isso daqui cara, a gente do lado de cá, como liderança, né, o Madison e, né, todos os demais deles, a gente vai estar rodando o Brasil, e o seu papel cara, aproveitar essas oportunidades de estar presente. Então, Curitiba, inclusive, é uma das cidades que a gente vai, né, também rodar, né, fazendo esses eventos. São 14 cidades inicialmente, e aí, à medida que vão surgindo novos Royals aí, como é o caso do Madison e outras pessoas mais, a gente vai abrindo novas cidades. Então, se conecte, aproveite para participar desse sistema de treinamento presencial, porque ele é sempre muito, muito, muito especial, né? O evento presencial, ele tem uma energia diferente. E, Madison, cara, eu quero só que você fale para mim um pouquinho da sua rotina. A gente falou bastante aqui, mas, assim, explica, se você fosse falar, talvez de um dia ou de uma semana do Madison, como é que é a sua rotina? Cara, você chega, né, por exemplo, hoje é domingão, então, cara, amanhã, o que você vai fazer? Como é que é? Você já programou para onde você vai fazer mutirão amanhã? Na verdade, você falou que vai pegar a estrada amanhã, né? Mas tirando um caso atípico aí que você vai pegar a estrada, no geral, como é uma rotina sua, para a galera poder duplicar? E eu sei que às vezes a sua rotina já não é mais a rotina de alguém que está começando no negócio. É um pouco diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é a sua rotina, ou diário, ou mensal, ou semanal, enfim, aquilo que você achar que é mais fácil duplicar. E como é que você acredita que deve ser a rotina de alguém que está começando? Eu gostei demais que você falou, cara, não deixe de convidar, não deixe de expandir aqui. Porque muita gente no negócio da Green, como o negócio de cadastrar contas é muito simples, a galera foca muito nisso e, né, esquece o marketing de rede. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu tenho um licenciado que começou no mesmo dia que eu. O primeiro mutirão que eu fiz, aquele que eu estava tentando montar a tenda lá 3 horas, tinha um cara junto comigo. Esse cara, ele só focou em cadastro. Ele vai bater executivo agora. Então, assim, tem o mesmo tempo de negócio, ele só focou em cadastro, ele vai bater executivo ainda. Enquanto eu já estou acionista já e indo para frente. Então, isso é muito importante. Esse é um ponto chave. E eu não consigo ainda ver a minha rotina diferente de quando eu comecei. Eu acredito que eu vou precisar daqui a pouco mudar a rotina, mas hoje ainda estou com a mesma rotina. Então, claro que no começo, hoje está mais confortável, né? Mas hoje eu separo 5 dias para mutirão. Então, porque eu não consegui convencer minha esposa a trabalhar no domingo. Então, domingo, eu acredito que a gente nunca trabalhou no domingo.
segunda, eu tiro para, cara, cortar o cabelo, resolver as coisas particulares, levar o carro numa manutenção. Então, eu não trabalho nem domingo nem segunda, entre aspas, né? Porque eu tô sempre ativo. Sim. Aí, mutirão é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu faço 5 dias de mutirão por semana. Se o cara fizer uma agenda dessa, cara, 20, 25 dias de mutirão no mês, cara, esse cara vai ganhar muita grana, ele vai subir muito quilowatts e dá muito certo, tá? É porque a galera não tem constância. O cara faz um mutirão, hoje tá frio e tal. Mas se o cara tiver um ritmo, cara, não tem como. 20 dias, 5 cadastros é 100 cadastros. Se o cara não tá fazendo 100 cadastros validados, ele não tá sendo constante. Não aprendeu ainda. Então, a minha rotina é essa, é cadastro. Só que enquanto eu estou cadastrando, eu passo o carro de som, tá? Eu passo o carro de som. Então assim, ainda tem essas 2, 3 horas ali que me consome ali passando o carro de som. Só que mesmo passando o carro de som, eu tô ali respondendo uma mensagem, sabe? Então eu não paro, é o dia inteiro ali, não é o dia inteiro cadastrando. Eu tenho uma vantagem que a minha esposa foca muito ali no cadastro, ela consegue dar atenção 100% pro mutirão. Isso me dá tempo para mim estar mais livre ali, respondendo a equipe, auxiliando alguém e fazendo o recrutamento. Essa foi a minha rotina desde o começo. Então, eu tô durante o dia, você tem que ter, tô até aqui com um caderninho aqui, ó. Você tem que ter um caderno, cara. Sabe? Eu posso estar ali passando o carro de som, mas a minha lista de nomes está do meu lado. Entendeu? Então, assim, as habilidades ali, o recrutamento, eu faço o dia inteiro. Mensagem, apresentação. Poxa, tem dia que atrapalha meu mutirão, porque na hora que eu tô passando o carro de som, surge um cara para apresentar o negócio. Aí eu paro o meu carro de som ali, 1 hora ali de apresentação, ali já afetou meu mutirão. Eu sei que naquele dia eu vou cadastrar menos pessoas, mas eu jamais vou deixar de fazer uma apresentação ali. Então, durante o dia, Felipe, eu estou prospectando. Quando eu estou sentado na cadeira do mutirão, eu estou atento ao perfil que está chegando. Quando eu vejo que o cara tem um perfil para o negócio, eu já começo a fazer perguntas para ele. Cara, você mora aqui faz tempo na região? O que você faz? Pô, que legal, cara. Gostei de você. A gente está buscando pessoas para expandir o negócio aqui na região. Você não tem interesse de conhecer a nossa oportunidade? Cara, quantas pessoas que o cara fala, cara, eu estou buscando. E daí, claro, às vezes não dá para apresentar na hora, mas eu já pego o contato do cara, já marco uma apresentação. Então, eu estou o dia inteiro fazendo cadastro e o meu recrutamento está trabalhando. Aí chegou a noite, eu não paro. Meu mutirão eu encerrei ali 5, 6 horas. À noite, meu amigo, é apresentação, é falar com a equipe. Eu vou parar de trabalhar lá por 10 horas, 11 horas. Hoje que ainda estou numa posição mais confortável, mas se precisasse esticar, nós esticava. Então, para mim, não tem sábado. Como eu falei, minha esposa não trabalha domingo, mas eu no domingo, se tiver uma apresentação para mim fazer, eu vou. Porque eu não cheguei onde eu quero chegar ainda, cara. Então, eu preciso estar nessa intensidade de trabalho. Acho que esse é um ponto. Não tem como você crescer rápido sem botar energia no negócio. Você tem que pôr energia. É 12, 16 horas por dia, 7 dias na semana. O Madison hoje tá podendo folgar, cara. Até falei hoje no meu stories lá. Hoje, cara, hoje eu posso fazer 2, 3 dias de folga se eu quiser. Hoje passei com a família, sabe? Hoje eu tô nessa condição. Mas quando eu comecei, cara, que eu tinha que aprender, é que a minha esposa, ela já falou desde o começo, domingo eu não trabalho. Mas eu tava lá, cara, não tava nem aí se era domingo, se era segunda, se era terça, se era quarta, eu tinha que fazer. Então, essa é a mentalidade do sucesso. Você tem que fazer, meu amigo. Faz uma agenda, tira um dia para você descansar, né? É bom descansar, recupera. Depois que descansou, é 16 horas de trabalho, de manhã até de noite. Se você quiser bater rápido o resultado. Porque daí o cara fala, não, mas tal dia eu tenho a célula da igreja. Cara, legal, muito bom ir para a igreja. Só que não adianta nada, às vezes, ir para a igreja e tá devendo para a sogra, como diz. Então, às vezes, tem coisas, eu falo isso porque eu sou filho de pastor, isso também é um ponto de virada. Eu achava na minha cabeça que eu tinha que ser pastor, porque meu avô era pastor, meu pai era pastor, e eu vivia lá dentro da igreja, eu abria a igreja, fechava a igreja. Daí eu entendi, cara, eu tive que chegar para o meu pai, que era o meu pastor, e eu falei assim, pai, por um período de tempo,
eu não vou poder estar me dedicando dessa forma que eu estou me dedicando, eu vou precisar, é um período, é um tempo que você tem que negociar com a família, com a igreja, muitas vezes. Você vai ter que chegar para o teu pastor e falar, pastor, eu estou num período que eu estou iniciando o meu negócio. Então, durante uns 90 dias, eu vou ter que pôr muita energia. Talvez você não vai me ver aqui com tanta frequência. A esposa, com a família, mesma coisa. Amor, nós estamos aqui, ó, é um período. Vamos junto nesse objetivo? Vamos abrir mão, às vezes, de um aniversário, de sair. 90 dias, dá um gás, 90 dias de verdade. Tira um dia de folga e o restante, cara, é de manhã até de noite. Mutirão e recrutamento, conectar no sistema. Eu duvido que em 90 dias você não bate pelo menos diretor. Aí, diretor, cara, 20, 25 mil por mês, já te dá um conforto, cara. Agora, se o cara é sênior, cara, o cara é executivo, cara, se você não botar essa energia, você vai sofrer. Porque daí, se você não põe uma energia no começo, você estica demais esse prazo, começa a doer. Entendeu? Aí dói daí, porque a dor do começo, ela passa rápido. Pô, eu vou dar um gás aqui, dói, só que daqui a pouco já passou a dor, já começa a vir o conforto. Agora, fazer devagar dói mais por um período maior. Aí daqui a pouco passou 3 meses, você tá reclamando que não teve resultado, que tá ruim, que não tá conseguindo pagar as contas, que não tá fechando. Então, cara, isso é muito importante. Você falou da minha rotina, né? E hoje a minha rotina é essa ainda. Por quê? Porque eu não cheguei aonde que eu preciso chegar. Então, hoje eu tenho um conforto melhor, graças a Deus. Só que, cara, eu preciso ir para o próximo nível. Então, amanhã eu tô pegando a estrada. Depois que você entra nesse ritmo, cara, é muito legal. Porque a tua mente, ela já tá no ritmo. Amanhã eu já tô pegando a estrada. Aí é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu vou fazer uma viagem amanhã de 7 horas para mim chegar no oeste do Paraná. Aí eu vou ficar até sábado lá na região, fazendo um mutirão na região. Eu já tenho equipe lá, porque eu já fui lá, já fiz esse trabalho. Agora eu vou fazer o acompanhamento do trabalho. Então a equipe está crescendo lá. Então eu vou fazer a mesma rotina lá, presencialmente, ajudando a galera, sempre com alguém junto comigo no mutirão. Não faço mutirão sozinho. Eu acho que se tiver algum líder aqui nos escutando, o líder sozinho no mutirão, ele está perdendo tempo. Imagine, cara, um diretor, um executivo, o cara lá sozinho no mutirão querendo fazer cadastro, você está perdendo tempo, porque você tem um conhecimento que você precisa passar para as pessoas. Então, eu estou indo viajar 7 horas, mas está dentro da minha agenda, porque segunda eu já não trabalhava mesmo. Então, viagem não é trabalho, viagem é passeio. Estou lá passeando 7 horas ali, passeando. Cheguei lá, amanhã, terça-feira, né? Daí, terça-feira, meu mutirão, eu já sei onde eu vou estar, eu já mapeio o local que eu vou trabalhar naquela semana, eu já sei com quem eu vou trabalhar, ó, eu sei onde eu vou trabalhar e com quem eu vou trabalhar, o licenciado que vai estar comigo aprendendo, e aí, Felipe, já tem uma reunião marcada. Então, é exatamente os 3 passos, ó, cadastrar, recrutar e conectar no sistema. Então, eu já sei onde eu vou cadastrar, com quem eu vou cadastrar, e vou continuar fazendo esse recrutamento na região, e eu já estou promovendo a reunião da semana na região. Então, essa é a minha rotina desde o começo. E eu só estou repetindo. Eu só estou repetindo. E aí que é a mágica desse negócio. No outro negócio, eu tinha que conhecer alguém na cidade. Senão, não tinha como ir, porque para mim fazer o outro negócio, tinha que entrar na casa da pessoa. Então, eu tinha que conhecer alguém. O negócio da iGreen, você pode olhar no mapa e escolher uma cidade que você não conhece ninguém. E você vai lá e faz. Entendeu? Marca a reunião, faz o mutirão. No mutirão você recruta, cara. Olha que loucura, velho. Por isso que eu falo, cara, eu peço só para Deus me dar saúde, cara. Eu só quero saúde para mim poder repetir esse processo. Porque não tem erro, cara. É simples, Felipe, eu não tenho faculdade. Eu só estudei até o ensino médio, cara. Então, assim, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra pessoa, cara. Não tem, qualquer ser humano consegue fazer isso. E eu ganhei mais de 80 mil reais esse mês, cara. Sem ter faculdade. 200 mil nos últimos 3 meses. Deu mais de 250 mil, cara. Então, assim, sem ter faculdade, cara. Sem ter faculdade. Simplesmente repetindo essa rotina. É só não ter preguiça do trabalho, cara. Se você não tiver preguiça do trabalho, você vai ganhar muito dinheiro. Se você for ensinável e não tiver preguiça do trabalho,
Nós estamos diante da oportunidade das nossas vidas. Desde o começo eu vi isso. Eu falei, tem um cavalo branco encilhado passando na nossa frente hoje. Eu tô assim, eu sei que Deus tem o tempo certo. Não era para mim ter entrado em maio. Mas, cara, eu olho, hoje eu estava falando para minha esposa, eu falei, cara, já pensou? Se eu tivesse cutucado o Felipe um pouco mais, e eu tivesse entrado em maio, o mutirão foi criado em agosto, eu teria 5 meses a mais, eu teria o dobro de tempo de negócio, eu já estaria ganhando 150 mil, talvez, entendeu? Eu estaria ganhando 160 mil, eu estaria ganhando 200 mil. Então, assim, é o momento que nós estamos vivendo, é um momento especial, cara. Então, é um momento para você... Cara, eu tenho que cuidar com as palavras, né? Porque cada um sabe da sua vida, mas eu deixei 600 mil num barracão fechado, eu deixei uma equipe, eu deixei um trabalho que eu já tinha uma renda, cara, porque eu entendi o momento que nós estamos vivendo. E daí o cara não quer deixar de ir na célula. Pô, pelo amor de Deus, cara, você não entendeu o momento. Você orou, pediu para Deus uma oportunidade, Deus mandou para você a oportunidade. Mas a gente precisa agir. Deus não vai mandar 1 milhão de Pix lá na tua conta. Você vai ter que agir, você vai ter que entrar em ação, você vai ter que entrar em movimento. E aí que tá o diferencial. Muito bom, meu irmão. Cara, é isso, é isso. Matos, eu quero que você deixe um recado final para a galera que, né, assim, o negócio de marketing de rede sempre tem muita gente nova iniciando, pessoas que se inspiram, né, nos grandes resultados e que sonham também em viver, né, todo esse estilo de vida, toda essa liberdade, toda essa renda que a gente acaba conseguindo construir através desse negócio. Então, eu queria que você pensasse, né, no Madison, não no Madison de 5 ou 6 meses atrás, mas no Madison lá de 2021, lá de trás. 2019 que eu conheci o marketing. Cara, lá de 2019, sabe? Assim, pensa naquele Madison e o que você poderia deixar de recado para pessoas com esse perfil, que às vezes caem numa live como essa e falam, cara, parece que tem algo promissor aqui nesse negócio, sabe? Ainda não entenderam tudo, né? Porque às vezes, né, não tem o tempo de estrada que a gente tem. Ver que tem uma energia boa, ver gente falando de grandes ganhos, né? De resultados muito grandes. E eu sei que isso é incomum, né, cara? Assim, eu lembro quando eu comecei a ver, né, falar de resultados muito grandes, aquilo não entrava na minha cabeça, falava, cara, não é possível, né? Não faz muito sentido, é desconexo com a realidade que eu vivia, né? Né, obviamente, hoje isso é mais comum, mas eu sempre tomo um cuidado, né, de lembrar que, cara, tem o Felipe lá de 2013, né, tem o Madison lá de 2019. Então, para essas pessoas que eu sei que, né, uma oportunidade como essa, se ela entender muito bem, ela pode transformar a vida dela. Porque, assim, marketing de rede, né, igual você falou, cara, acredito que vou viver a melhor fase agora. Eu não tenho dúvidas disso, mas eu vivo já há muito tempo, né, uma fase muito boa do marketing de rede. E ele realmente, cara, transformou minha vida, assim, né? Ele alavancou, mudou completamente, assim, o meu estilo de vida, o status financeiro, social e tudo mais. E eu sei que tem gente que tá procurando isso, né, cara? Assim, eu era esse cara igual você, eu gostei muito do que você falou de, cara, poxa, eu queria uma oportunidade, né? Tipo, cara, eu quero um negócio para trabalhar muito. Se eu aparecer e me alavancar muito, é isso. Vou trabalhar sábado, domingo, vou trabalhar o tempo todo, né, faltar isso, vou entrar em hiperfogo, vou deixar tudo de lado. É isso, né? E tem várias outras pessoas que estão igual nós, né? Cara, procurando essa ferramenta, procurando essa oportunidade. E eu acredito que a gente está diante dessa oportunidade para várias pessoas. Então, o que você pode deixar de recado final para essa galera? Bom, o que eu posso deixar de recado, pessoal, é que é verdade. É tudo verdade. Há 7 anos atrás, os top check da empresa que eu fazia parte era 70 mil, 60 mil. E eu olhava aquilo como um sonho, né, cara? Eu falei, cara, meu Deus, que loucura, cara. Mas tem um ponto. Eu sempre acreditei em mim. Isso também eu trago isso para mim. Se você não acreditar em você, ninguém vai fazer isso por você. Acreditar em você é uma coisa que não tem como outra pessoa fazer por você. Então, o que eu quero dizer para você é real, é verdade, e tá aqui uma pessoa falando para você que não tem faculdade, que veio de uma família muito simples. A casa onde eu moro hoje ainda é uma casa muito simples.
O bairro onde eu moro ainda hoje é um bairro muito simples, mas a minha mente já não está aqui mais. Entendeu? Eu consegui mudar a minha mente, cara. E isso, Felipe, foi uma das coisas que me confortou de deixar o negócio. Porque eu tinha certeza que não era a empresa que pagava o meu ganho. Eu produzia aquele resultado. Então eu já sabia. Eu falei, cara, 30 mil, eu vou produzir. A minha mente foi para outro lugar. E às vezes vai acontecer isso. O ambiente onde você está hoje, ele não é o ambiente onde você quer chegar. Então, as pessoas daquele ambiente, elas vão querer te segurar ali, não é nem por mal, é porque a mente delas está ali. E eu comecei a deixar, Felipe, de ir na casa do meu sogro, por exemplo, da família da minha esposa, porque eu comecei a ver, cara, eu ia lá para jogar baralho, ia lá era só, tipo, não tinha, ninguém falava de sonho, de projeto, de ideia. O dia que eu comprei uma caminhonete, um tio dela chegou e falou, comprar é fácil, quero ver pagar. Então, tipo, esse era o incentivo que a gente tinha. Eu falei, cara, esse ambiente não tá batendo para mim. E às vezes você vai se sentir diferente. Porque até hoje, cara, eu vejo pessoas que, da minha família mesmo, que elas, a minha mente evoluiu, que as conversas não batem mais. O cara fala, cara, você mudou, mas não é, cara, não tem conversa mais, porque a mente mudou. Então, o que eu quero dizer para você é real, acredite muito, isso é verdade, porque há 7 anos atrás, alguém me apresentou isso e eu nunca duvidei, cara. E eu nunca duvidei que era real. Porque não tem como tanta gente combinar assim, né? Vamos lá, vamos criar um grupo aqui, todo mundo mentir quanto que tá ganhando. Não tem, cara, não existe isso. Né? Então, assim, é real. É real. Só que lá atrás eu acreditei em mim e eu entendi que eu ia ter que melhorar o Madison. Eu ia ter que melhorar as minhas habilidades, melhorar quem eu era, e hoje eu ainda estou melhorando. É como se eu tivesse ainda, cara, eu estou no início. Sempre eu estou no início. Eu estou no início ainda, eu estou aprendendo, eu preciso aprender a próxima fase, eu preciso aprender o próximo nível. Então isso nunca vai mudar, pessoal. Se você está começando agora, só tem que saber que é real e você tem que acreditar em você. Se um homem faz, outro homem também faz e as mulheres faz de salto. Então essa que é a chave, cara. Acredite em você. Não importa o seu patrocinador, não importa quem te colocou no negócio, não importa nada, não importa a cidade que você está, não importa nada, não importa. Vai ter alguém com uma condição que é menos que a sua e vai fazer. Então, todos os dias a gente vai ter uma escolha. Todos os dias nós temos uma escolha. Fazer ou não fazer. Você vai ter 1000 motivos para não fazer. E você pode ter também 1000 motivos para fazer. É você que decide o resultado da sua vida. Isso aqui não é sobre a iGreen, não é sobre isso, é sobre você. É sobre a sua vida. As decisões que você tomar hoje vão determinar quem é você amanhã, cara. As decisões que eu tomei lá atrás estão me definindo o meu dia de hoje. Eu agradeço muito ao Madison de 2019, cara, que eu trabalhava numa empresa boa, cara. Eu tinha um setor bom de atendimento e eu fui vender cosmético e as pessoas tiravam sarro de mim, cara, porque, você vai vender cosmético? Eu não estava nem aí para a opinião das pessoas, eu sabia que eu tinha que aprender uma nova habilidade. E se você está aqui ouvindo essa live, é porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Você está ouvindo isso aqui porque tem algum motivo. Você sabe que você precisa aprender algo novo. Você está sentindo dentro de você que tem um caminho te chamando. É como se a gente sentisse. Tem algo me chamando. E não é só sobre dinheiro. É sobre o nosso propósito. Hoje, eu faço esse negócio como um propósito de vida. Hoje, eu olho para o Madison de 2019, que abria a igreja, fechava a igreja, que estava dentro de uma igreja. Hoje, eu alcanço muito mais pessoas do que quando eu estava lá, 24 horas dentro de uma igreja. Não, nada contra a igreja, meu pai é pastor, meu avô é pastor, mas eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida, um propósito maior. E a gente consegue alcançar muitas pessoas hoje através desse propósito. Então você sente dentro de você que tem algo. E quando você acredita, a sua mente vai encontrar o caminho.
Só de você estar ouvindo isso aqui, é a sua mente trabalhando. Você está querendo encontrar o caminho. E se você fizer o que precisa ser feito pelo tempo que precisa ser feito, você vai chegar lá. É impossível. Ninguém para uma pessoa determinada. A nossa mente tem um poder gigantesco. Você nunca vai ver uma vaca pilotando um avião, cheio de vaca atrás. Olha o poder que Deus colocou para o ser humano, cara. Pegar uma tonelada de ferro daquela e colocar no ar voando. É isso que Deus colocou na nossa mente, cara. A gente tem o poder de realizar. Então, se afaste de tudo que não vai te levar para onde você está querendo ir. Desde amizade, relacionamentos, faz um filtro. Cara, essas conversas aqui estão apontando para o destino que eu estou querendo chegar? Se não tiver, meu amigo, corta. Corta a amizade, corta relacionamento, corta conversas, porque tem muitas coisas que vão tirar você do seu objetivo, do teu foco, tira você do destino que Deus te chamou para ir. Então, você vai ter esse discernimento. E aí, meu amigo, é só ir para cima. E aí o marketing de relacionamento, ele possibilita isso. Porque em outro modelo de negócio eu não teria oportunidade. Se eu tivesse na empresa registrado, hoje eu estaria na mesma função, no mesmo cargo, ganhando o mesmo salário, falando com as mesmas pessoas, batendo as mesmas conversas. E o marketing de relacionamento, ele me possibilitou ir para um outro ambiente e me possibilita isso, cara. Ter relacionamento com pessoas que estão num nível acima. Olha que legal, cara. O cara ganha lá um cheque maior do que o meu e ele tá me dando a oportunidade de conversar com ele, de ser amigo dele, de entender como ele pensa, de entender como é que ele fala. Aproveita essa oportunidade, cara. Todo mundo tem um diretor acima. Cara, o cara que chegou a diretor, ele tem uma mente já de liderança, ele já tá indo, ele já tem um cheque diferente. Cola no seu diretor, cola nele, cara. Onde ele for, vai junto, vai almoçar com o cara, esteja junto. Quando ele promover uma reunião, vai junto. Se ajunta, cara. Se eu tivesse... em 2019, os cheques que eu falei, era tudo gente que morava longe, não era pessoas que eu conhecia. Eu só via falar. Se eu tivesse, cara, na minha rede, no meu ciclo de trabalho, um cara que ganhou 80 mil, 30 mil, um cara que ganhou 30 mil, cara, eu ia querer estar junto com esse cara. O cara ia falar que ia ter uma reunião, ia ser o primeiro a estar lá, ajudando esse cara, sabe? Se conecta, cola nas pessoas que estão tendo resultado. Na sua linha tem um diretor, tem um acionista, cara, vai, não perde, foca que dá certo. Não tem como dar errado. É questão de tempo. Só que na iGreen, o tempo é muito mais acelerado. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento. O momento do negócio. É absurdo, cara. Eu acho que daqui a alguns anos nós vamos lembrar. Falar assim, cara, lembra quando dava 50 cadastros num dia? Dava 70 cadastros num dia? Nós vamos lembrar do dia de hoje, cara. Nós vamos lembrar, cara. Nós vamos falar, cara... E vai ter gente que vai falar de nós. Vai ter gente que vai falar assim, lembra quando abriu o mercado de energia? Teve uns caras que ficaram ricos? Vão falar de nós, cara. Então, assim, você tem duas opções. Ou você vai ser a pessoa que vai falar, fala, pô, eu lembro, eu participei de uma live lá, eu lembro. Ou você vai ser o cara que vai ter aproveitado esse momento, essa oportunidade, e faz do jeito que dá. Porque eu posso garantir para você, eu tenho pessoas na minha equipe que não têm experiência com marketing, nunca fizeram marketing, e vão bater diretor. E vão ganhar 20, 25, 30 mil, cara, que hoje, para a realidade nossa, já é um baita de um ganho. Então, aproveita, cara. A onda está aí. A onda tá... Eu acho que a onda ainda está se formando ainda, mas ela já está bem, já está na praia. Então, não dá tempo, cara. Se você piscar, já era, filho. Se você piscar, já era. Não tem. É acelerar. Nós estamos no momento de acelerar. Não é o tempo de tirar o pé do acelerador. Não é. Coloca uma meta para você. Coloca uma meta. Faz um prazo. Vou pôr 90 dias. Depois dá mais uma esticadinha. Mas eu acredito, cara, é um momento de você acelerar. Eu tô com 32 anos, cara. Eu preciso resolver minha vida agora. Imagine 32 anos, mais um pouquinho aí, daqui a pouco eu tô com 40, daqui a pouco eu tô com 50. Então temos que aproveitar. E eu tenho pessoas na minha equipe com 60 e poucos anos, e o cara falando assim, cara, agora é minha oportunidade. E o cara tá com 60, cara, 62 anos, e o cara, agora minha oportunidade da minha aposentadoria. Olha isso que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo o
momento, cara. Acredite em você, para finalizar. Nós viemos aqui hoje para dizer para você que é real. Essa é a nossa parte. Agora você faz a sua parte. Acredite em você. Acredite em você e pode ter certeza que a sua mente vai te mostrar o caminho. E se você acreditar de verdade, você vai chegar lá. Pode ter certeza. De alguma maneira você chega lá. Tamo junto. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, Felipe. Muito bom, meu irmão. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado a você, tá? Por, cara, ceder um tempinho para parar, por abrir aqui, né, os bastidores aí da construção do seu negócio, por compartilhar a sua história. É inspirador até aqui. Eu tenho certeza, Márcio, que você vai muito mais longe, cara, né? Eu tô há muito tempo nesse negócio. Eu conheço quando, né, sobre liderança, eu sinto quando vejo alguém tem muito potencial. Então, meu irmão, continue. Acho que minha imagem caiu. Continue porque, cara, eu sei que tá bom, mas te prometo, vai ficar bem melhor, viu? Vai ficar bem melhor. Então, acelera que vale a pena, meu irmão. Acelera que vai valer muito a pena, viu? Manda um abraço aí para a esposa, para a família linda essa que você tem, especial demais. Bom saber que você também é um homem de Deus, bom saber que você tem essa descendência aí. E, galera, eu acredito de verdade que esse conteúdo fez sentido para você, né? De alguma forma agregou valor aí na tua vida, no teu negócio. Eu vou te pedir um favor, uma forma de você patrocinar esse conteúdo é pegar o link dessa live, compartilhar com alguém aí do seu time, manda no inbox dela para cara, assista, acabei de sair dessa live, fez muito sentido para mim, acredito que vai fazer sentido para você também, né? Compartilha com mais uma pessoa, que essa é a forma que você tem aqui de nos ajudar a compartilhar esse conteúdo e a gente continuar produzindo conteúdos como esse, beleza? É isso. Obrigado, valeu, Madison. Galera, a gente se vê no próximo Papo de Líder. Valeu, um abraço.